Tivemos um probleminha técnico, já estamos de volta. Estou aguardando o Júlio entrar aqui para a gente poder começar a live. Então é isso que eu estava falando para vocês. As entrevistas estão sendo postadas agora direto no IGTV. Acabou aqui, já vai direto para lá. Júlio chegou. Opa! Opa, Olá! como vamos? Até o final dessa pandemia eu aprendo a mexer nesse negócio, viu? É rápido, é fácil. Daqui a pouco você tá craque. É igual andar de bicicleta, depois que aprende não esquece mais, né? Verdade. Seja bem-vindo. Ah, obrigado. Prazer conhecê-lo, tê-lo aqui. Não, Deixa eu prazer. te apresentar. Deixa eu te apresentar para o pessoal. O nosso entrevistado de hoje tem mais de 200 títulos publicados, um prêmio Jabuti, prêmios na Áustria, na Alemanha, na Suíça. Júlio Emílio Braz, seja bem-vindo à sua casa, que em tempos de quarentena é o que está tendo. É o que se tem para hoje, Obrigada né? obrigada por ter aceitado o convite. Nada, é um prazer. Adoro falar, viu? Faz parte da profissão. Ah, maravilha, então a gente vai se dar muito bem. Ó, Eu queria te pedir para você começar indicando um livro para os nossos espectadores. Pode ser um livro que tenha sido importante na sua vida, ou um livro que você esteja lendo agora. Ah, você fala não meu, mas de outros autores. Não, isso. Olha, assim, eu vou dizer um negócio. Não é, infelizmente, não é um livro nacional. Até tem. Na verdade, quando você é um autor e um leitor assim voraz, quando a pessoa fala assim, indica um livro para mim, é uma coisa assustadora, porque você. Agora mesmo, na pandemia, eu já li uns 4 ou 5. Eu estou até acabando um de que é. Eu sou professor de história também, né? Então, tudo que tem a ver com história me fascina. Então, assim, para a gente entender o momento que a gente vive, esse livro uma preciosidade. Eu posso indicá-lo. Eu vou indicar o outro também que eu gostei muito, que é muito significativo para mim, mas esse, por momento, ele é muito significativo. Ele chama-se Tiranos e Tiranetes, né, que faz um apanhado de vários ditadores e governantes autoritários da América Latina inteira. E você começa a entender a nossa atual situação lendo esse livro, né? É um livro que eu indico. Aqui no momento eu não estou lembrando O nome do autor. isso, e nem da editora. Eu foco no que eu estou lendo, então eu esqueço até o resto. Eu sei que o sobrenome dele é Isso aqui é Taquari. um Google, a gente resolve em 2 segundos. Eu acho que é Carlos Taquari, mas eu só acho, né? Taquari com certeza. Agora o primeiro nome eu não lembro não. Mas é um Ó, livro muito interessante. Tiranos e Tiranetes, autor Carlos Taquari. Ah, então a memória está melhor do que eu imaginava, viu? Tá, Agora, excelente. agora assim, aquele que você pode. Esse é meu livro que mexeu comigo, sabe? Tem livros que mexem contigo, né? E esse livro me Aham. mexeu comigo quando eu já estava assim na fronteira de adeus adolescência entrando para a vida adulta, que é um troço meio chato. A adolescência é bom pra caramba, né? Mas tudo na vida só que é bom mesmo, é só uma vez, né? Lamento, até a própria vida. Então, é um livro de um autor americano, Jeremy Salinger, e ele chama-se O Apanhador no Campo de Centeio. E ele me falou muito, porque eu estava hesitando, assim, como se fosse possível fazer isso, né? Eu estava hesitando em virar adulto, né? E esse livro debate exatamente essa coisa, como é doloroso largar a adolescência e virar um adulto. É um livro muito legal, os tradutores, pelo menos um deles era embaixador, o George Dauster, e é um livro muito legal, sabe, assim, muito bacana. Tem outros também, eu sou fã condicional do Lima Barreto, então eu te recomendo o escrivão Isaías Caminha, né? Memórias do escrivão Isaías Caminha, que é muito recordações do escrivão Isaías Caminha, que é muito legal para você entender também o Brasil, sabe? Porque quando você lê esses livros assim de autores brasileiros, e principalmente aqueles que estão em enfoque sobre a sociedade brasileira, você fica meio constrangido, porque parece que o Brasil não anda. Você já viu aquele no verão tem alguns cachorros ficam meio doidos e começam a correr atrás do próprio rabo. A impressão que eu Eu tenho quando tenho... leio um livro desse é que o Brasil não sai do lugar, é sempre o mesmo cachorro correndo atrás do É rabo. cíclica, a história do Brasil é cíclica, né? A É gente um acaba ciclo. sempre no mesmo lugar. Pois é, parece um cara que está muito bêbado, está andando em círculos, né? E esse livro é a perfeição. Inclusive, você compreende até várias coisas assim sobre vários setores da sociedade brasileira que não muda. Né? É um negócio até constrangedor para quem
para quem usa pelo menos 2 neurônios com alguma frequência, é um negócio constrangedor. Esse país, eu como professor de história, me choca, porque geralmente a história avança para frente, para trás, e algumas conseguem até andar para o lado. A nossa anda em círculos, como você falou, né? Ela é cíclica. Tudo que aconteceu no século XVII repetiu no XVIII, no XIX, no XX, estamos aqui no XXI fazendo as mesmas coisas. Me preocupa que a gente volte para o Tribunal do Santo Ofício. Todo cuidado é pouco, viu? Pois é. Me preocupa muito. Não brinca não, porque... Que os livros sejam censurados, quer dizer, já está tendo esse movimento, né? Enfim. Com certeza. Na literatura infanto-juvenil, a gente tem acompanhado aí muitos autores. Eu ainda não tive essa... Quer dizer, já aconteceram antes desse momento, mas muitos autores brasileiros estão sendo, assim, livros... Como, assim, livros que antes a gente passava por eles sem nem piscar, agora algumas pessoas estão encontrando coisas que não existem. Eu acho até engraçado, menino, que a gente está menosprezando a capacidade de duas criaturas da sociedade brasileira. Uma é a professora, né, o papel mediador do professor, do próprio bibliotecário na escola, porque eles não são insensatos, eles sabem o que dão para os alunos, como dão, como abordam. É um negócio meio menosprezar a inteligência dos professores. Existe um trabalho feito ali, não é escolhido a Bangu. Não é assim, vamos botar as crianças para estudar esse tema aqui à toa. Não, não é. É um negócio que é pensado, né? Olha, pelo menos 95% acho que são responsáveis, viu? Sempre é. A gente espera que sim, né? Pois é. Então, assim, e o outro é a própria criança. Outro dia eu dei num bate-papo, falei que quando eu cheguei na escola, meu cérebro era um grande deserto, praticamente. E olha que eu era um leitor. Hoje, quando o garotinho de 5, vou até exagerar um pouquinho, até 5 anos, quando chega na escola, ele já não é um deserto não, viu? Ele já, pelo menos, já passou na mão dele o computador durante 3 ou 4 anos. Então, ele chega com um cabedal de informação que muitas vezes deixa o professor meio acabrunhado, viu? Então, assim, menosprezar muito a inteligência das pessoas, até das crianças. Elas são muito mais espertinhas que a gente imagina, viu? Eu tive essa conversa com o Pedro Bandeira justamente porque ele falou que algum livro dele teve alguns livros dele, né? Que tem algumas menções da sexualidade na adolescência, só que dentro daquela fase, né? E eu até comentei com ele que quando eu li na adolescência, eu não percebi, porque aquilo ali era natural. E se eu tivesse despertado a minha sexualidade já, que não era o caso, eu teria interpretado de uma forma. Como não era o caso, eu interpretei de forma natural. Aí hoje, relendo, eu consegui entender o que ele queria dizer, que naquela época eu não entendi. Porque não era... é a questão da bagagem do leitor. Eu não tinha a bagagem necessária para interpretar da maneira como os pais interpretam e ficam escandalizados, né? Uma vez, eu tenho um livro que é o que eu mais gosto dos meus, né? É o Criança na Escuridão, e ele faz muito sucesso em vários países, especialmente na Alemanha, em língua alemã, não Alemanha só. Né? E aí, numa das viagens que eu fiz para falar na rede pública da Suíça, eu fui... não sei se cometeu algum erro, mas eu fui parar na turma de educação infantil. E meu livro fala de meninas de rua do Brasil. Aí eu fui lá, cheguei lá, tudo pequititinho, sabe? Assim, na faixa de 5, 6 anos, pequenos mesmo. E aí eles tinham até enchido um saco imenso com roupas para eu trazer para o Brasil para doar para as crianças de rua. Aí esse livro tem uma passagem que uma das personagens menstrua. Aí eu fiquei, pô, os professores passaram esse livro para essas criancinhas pequenininhas. Aí eu fui lá, né, muito assim, bem mineiro que eu sou, né, fui lá bem assim, falar no vidinho da professora, né? A professora, a senhora leu todo o livro para as crianças? Ela falou, não, sim, sim. Aí eu falei, mas todo o livro? Ela, sim, sim, sim. Aí, mas todo mesmo? Até ela já ficou meio bolada comigo, né, já estava insistindo, né? Aí ela falou assim, não, lembro sim. Aí eu falei assim, eu não tive jeito, né? A senhora viu aquela parte da menstruação? Aí eu falei, claro, Herr Braz. Aí eu olhei para a cara dela, aquela parte, você leu? Aí ela olhou pra minha cara, se eu fosse um tremendo idiota, falou assim, Herr Braz, elas vão crescer. Entendeu? Quanto mais cedo você abordar isso, mais cedo vai deixar de ser ela não usou esse termo, porque esse é um termo nosso. Mais cedo vai deixar de ser um bicho de 7 cabeças para eles. A gente tem essa mania de querer esconder, né? As coisas que são naturais do ser humano, da vida. Vai acontecer, se a gente não morrer, vai acontecer com todo mundo.
Com E aí certeza. acaba que as crianças passam. Eu não sei, assim, eu procuro escrever, eu escrevo literatura infantil também. Eu procuro escrever as coisas de forma lúdica, né? Então, assim, tem uma parte do meu primeiro livro que eu falo da separação dos meus pais, e eu, obviamente, e é poesia, né? Então, assim, é um trecho que eu falo que eu me senti amada mesmo após o fim do casamento dos meus pais. É uma passagem rápida, mas Uhum. pais que estavam passando por esse momento, que leram o livro e vieram conversar comigo depois, falaram: ah, eu achei excelente você falar sobre isso, porque eu estou passando por isso em casa. E é difícil o tema, as pessoas olham para o meu filho como se ele fosse um pobre coitado que está passando por uma separação. E a realidade não é essa. A realidade é que os pais dele estão tentando ser felizes. Sim. Entendeu? E a felicidade não estava mais naquele relacionamento, e eles não vão deixar de ser pais, que é o mais importante do que eles queriam passar, era segurança para crianças, que olha, não precisa se preocupar. Nós, enquanto marido e mulher, não demos certo, mas vamos dar certo como seus pais, isso não vai mudar. Então, assim, foi um feedback que eu recebi em relação a isso. No livro novo que eu tô escrevendo, que eu vou publicar, eu falo sobre saudade, sobre tempo. Eu não posso ficar dando muito detalhe ainda, mas enfim, de uma forma também que era como eu, criança, via aquilo. E eu acho que a gente tem que falar a linguagem da criança, mas a gente não pode, a gente tem que adaptar os temas para as crianças, para elas não podem ser. O Pedro falou sobre isso também, elas não podem ser tratadas como idiotas, né? Sim, Elas sim, têm que ter acesso à informação, porque a sim, ignorância que é o inimigo, né? A sim. ignorância que é o grande inimigo. Você sabe que a minha mãe era. Eu falo assim, mó, nenhuma vergonha. Minha mãe era analfabeta, né? Mas a minha mãe tinha umas sacadas assim, sabe? Eu sempre digo, ultimamente eu disse que. Eu cheguei a dizer numa postagem que até os nossos analfabetos eram mais inteligentes, viu? Algum tempo atrás. E aí a minha mãe tinha uma frase que eu vou assim dar uma sofisticada, porque ela não falava nesses termos, que ela dizia que você nunca deve tratar uma criança como criança e um jovem como jovem. Antes de ser criança e ser jovem, eles são pessoas. E como Aham. pessoas, eles têm curiosidade, interesse, limitações. Então, assim, não é não falar, mas adequar. Nós somos escritores, então a gente sabe como adequar um discurso, abordar certo assunto, sem ficar aquela coisa gratuita, sem ficar violento. A gente tem todo um vocabulário maravilhoso, que a língua portuguesa tem muitas palavrinhas lindas, até algumas que a gente nem está usando mais, mas que são interessantes até para chocar as crianças, né? Fala energúmeno, grosso, é duro, né? Porque ele nunca ouviu falar o que é isso. Ele vai até perguntar muitas vezes se é para comer, né? Mas tudo bem. Sabe? Parece Então, com legume, né? sabe, assim, parece chucrutes, né? Ou alcachofra, né? Mas, assim, não há... Principalmente agora que tem internet, tem computador. Se você como pai, não falar, e pai nenhum, os pais têm que botar na cabeça o seguinte, nenhum pai ou mãe, papai sabe tudo. Eles não sabem tudo, sabe? Por não saber tudo, você querer encaminhar toda a discussão da sua relação com os filhos a partir da ignorância não é uma boa estratégia, né? Você tem um livro, tem um professor, tem a internet, e você fica sendo como se fosse um mediador nesse discurso. Proibir o livro é a pior coisa que você pode fazer, né? Uma vez eu fui em Fortaleza, no colégio evangélico, né? E aí a professora que era coordenadora, que era evangélica, falou assim, não, meu filho não lê Harry Potter. Eu falei, tudo bem, né? Tá bom. Aí na saidinha, eu olhei pra cara dele, sabe, tem garotinho que não precisa falar não, tá escrito na cara dele, viu? Aí eu cheguei perto dele, ele sussurrou no meu ouvido, eu li na casa do meu colega. Adiantou alguma coisa? E a internet está aí, né? Facilitadora do acesso, não tem muito o que fazer. Eles são muito inteligentes, sabe? As crianças aprenderam aquela do Confúcio, que é melhor ser bambu do que ser carvalho, né? Quando o vento sopra, o carvalho fica resistindo até ser derrubado. O bambu dobra e depois volta para o lugar, né? Então, Verdade. coitado, o pai não quer deixar ele ler o Harry Potter, ele vai ler na casa do colega e depois faz aquela cara de que não leu o Harry Potter quando ele já leu, né? Vamos lá. Me conta a sua história com os livros. Você falou que teve aí esse momento que na adolescência, para a fase adulta, você não estava resistindo e leu lá o livro do Apanhador do Campo de Centeio. Mas antes disso, você foi uma criança leitora, mesmo tendo uma mãe letrada, como você comentou? Você sabe que, assim, de vez em quando eu vou a alguns encontros e as pessoas falam assim, filhos de pais leitores serão leitores. Aí eu fico pensando com meus botões, então eu sou uma impossibilidade. Porque Meu filho, eu sou leitora e meu filho detesta ler. pois é, ó, então estamos juntos, viu?
tá complicado aqui. Né? Basquete ele gosta muito, mas... Então, assim, Pois é. mas o que acontece? A minha mãe, como eu falei, ela era analfabeta, né? Mas eu sou fruto, a minha leitura, o ser escritor, tem tudo a ver com as duas pessoas que eram analfabetas. A história é tão engraçada que as duas tinham o mesmo nome, Geralda. Minha mãe, que era analfabeta, só sabia escrever o nome, e a minha tia, a irmã mais velha do meu pai, que também era Geralda e era analfabeta. A minha mãe era lavadeira, e a tia Geralda era empregada de um pessoal muito rico no Grajaú, onde, coincidentemente, eu moro perto agora do Grajaú, né? A minha mãe, apesar de não saber ler nada, ela dava importância a duas coisas na vida: educação e leitura. Como ela não tinha aprendido a ler, só sabia desenhar o nome que ela dizia, ela não podia ver um livrinho que ela ficava oriçada. E ela queria que os filhos lessem. Tanto é que eu e minha irmã é daquelas que taca fogo na panela quando está com o livro na mão. Né? Então, assim, ela um dia apareceu onde nós morávamos, na Maré, um cara vendendo livro. Eu nem sei o que aquele camarada foi fazer lá, porque ninguém ia comprar livro na Maré, né? Mas ele viu a minha mãe viu o cara e viu o livro na mão dele, levou o cara para dentro do barraco e convenceu ele, não sei como é que ela fez, a vender os livros, mas ela pagando em suavilíssimas prestações, né? Porque a grana era curta. E ela comprava os livros. Só que a minha mãe não sabia ler, né? Então rolou até uma vez uma enciclopédia médica, que era linda, capa dura. Mas a gente só usou Não tinha nenhuma serventia na prática, né? Eu e minha irmã fomos até perguntar a ela, sabe assim, mas vem cá, a gente não vai ser nem enfermeiro, porque só comprou enciclopédia médica. Ela sempre falava assim, bom dia, será útil. E foi, quando eu estava no 7º ano, a professora de ciências pediu desenhar uma célula, tinha no livro, eu copiei, aí ela passou e falou a frase, né? Bom dia, não disse que ia ser útil? A minha mãe teria dito, tava barato. Que a minha mãe bastava estar em promoção para ela comprar. E a minha tia, ela trabalhava na casa desse pessoal e era aquele tipo de empregada que hoje não existe praticamente, né? Que é aquela que fica na casa do patrão ad eterno. Uma hora, né? Uma hora tem uma folgazinha e essa folgazinha ela sempre ia lá para casa do meu pai. Nossa, né? E aí ela também trazia dos filhos do patrão, ela também não sabia ler. Ela trazia dos filhos do patrão e quem te permitisse que ela levasse, livros que eles não queriam mais. Né? Só que a minha leitura foi boa porque ela foi caótica. Né? Eu lembro até hoje que uma vez eu li Os Três Mosqueteiros, achei mó barato, né? Aí depois a tia trouxe um outro livro, entre os livros tinha O Príncipe de Maquiavel. Aí como eu vi o Príncipe, eu fiz uma associação com o Pequeno Príncipe. Sim. É igual Os Três Mosqueteiros, deve ser luta, capa espada, eu li o livro inteirinho e não entendi nada. Porque era filosofia política. Sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que era legal, porque as pessoas não sabiam ler, então tudo que eu podia ler não tinha controle. Isso ele pode ler, isso ele não pode ler. Eu lia tudo. Não tinha censura, né? Não tinha censura nenhuma, porque nem elas liam, então ó, eu me esbaldava. Eu li, por exemplo, A Carne de Júlio Ribeiro, né? Só que eu era um garotinho ainda, né? Eu li o Cortiço, tem aquela parte que tem lesbianismo, eu li tudo, ninguém me segurava. Eu li até Cassandra Rios, né? Que era uma autora que fazia muito sucesso na década de 70 e ela era ligeiramente pornográfica, né? Então, tudo que era não, eu li. Então, foi essas duas mulheres, basicamente, né, que fizeram o leitor que eu fui, e que sou até hoje, e principalmente o escritor que eu sou. Porque chegou uma hora que eu não me contorno. Isso aconteceu quando eu cheguei na escola, porque quando apareceram as redações, eu tenho que agradecer as professoras, né? Eu parei de ir para a sala da diretora. Porque eu era o rei das redações, né? E aí as professoras de português me amavam, né? Eu era o queridinho, o alfangatê das professoras. Né? Eu era o cão na escola, mas também por causa desse meu talento com as palavras. E eu estudava em colégio de freira, né? Inclusive, depois eu vou te contar uma história. Eu estudava em colégio de freira e eu era o cão chupando manga. A criança que não era batizada e que frequentava a escola de freira, que estava sempre discutindo... Enfim... E aí, eu me lembro que eu fiz um trabalho de feira de ciências, que era... Não sei se eu já contei isso aqui nas lives. Era um trabalho de feira de ciências que eu achei assim, vou ser malandra, ficar fazendo maquete, nada. Era feira de ciências não, era feira interdisciplinar. Você podia escolher uma matéria e eu escolhi português. Aí eu falei assim, eu vou escrever uma peça de teatro, vou chamar meia dúzia de trouxa da turma que quiserem me acompanhar, porque eu era terrível, que tiverem coragem de me acompanhar,
vou fazer a peça e vou me livrar de ter que fazer um trabalho. E foi muito prazeroso, entendeu? Eu escrevi a história, eu protagonizei, eu dirigi, eu fiz o casting, eu fiz tudo. Selecionei uns 4 ou 5 malucas que estudavam comigo, que toparam essa empreitada. E foi assim, um sucesso na escola. Assim, eu virei celebridade. E as professoras todas queriam que eu fizesse, montasse peça. Eu nunca tinha estudado teatro na vida. Depois fui fazer teatro, mas nessa época eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Aí elas queriam que eu fizesse peça cristã no final do ano. E foi assim, eu querendo me livrar de ter que fazer maquete para a feira interdisciplinar e justamente pela possibilidade de ter essa facilidade com as palavras, né? Eu acho que os professores ficam encantados com esse interesse do aluno. E olha, eu vendia redação. Viu? Vendia? Porque assim, não tinha mesada, sabe? A única mesada que eu podia ganhar é se jogasse uma mesa em cima de mim, né? Então, eu ficava morrendo de ciúme dos meus colegas que na escola, apesar de ser pública, tinha merenda, né? A parte da merenda, mas tinha uma cantina. E eu era o sem cantina, eu era só a merenda. E a merenda não era nenhuma Brastemp como é hoje. Hoje eu falo com eles que hoje a merenda é cardápio. Naquele tempo era merenda, né? Então, assim, eu não gostava muito da merenda e ficava namorando com o olhar, né? Secando meus colegas que tinham grana para ir lá na cantina. Aí vendendo redações, eu comecei a ir para a cantina, né? E aí, até, inevitavelmente, toda professora de português tem muitos defeitos como qualquer ser humano, mas idiotas elas seguramente não são. Não. Uma delas me pegou no pulo, né? Pegou as redações, eu acho que eu tinha estilo, né, desde aquela época, aí ela achou que essa redação não foi escrita para esse garoto estar entregando. Aí ela apertou o cara foi resistiu bem, né, 3 segundos, e me entregou, né. Aí foi eu lá para a sala da diretora, depois eu saí, a diretora as diretoras eram mais simpáticas naquela época, me deram um cafunézinho, falou para não fazer mais aquilo, é claro que eu fiz, né, sabe, mas lógico, eu não tinha dinheiro, não tinha mesada, eu queria ganhar um dinheirinho, sabe? Aí os Você caras estava pagavam. vendendo a sua arte. Se eles usavam para fins ruins, não era sua culpa. Não, não. Na verdade, eu sou igual o cara que inventou a bomba atômica. Eu criei a bomba atômica para fins pacíficos. Eu não tenho culpa se os caras jogaram um no outro, né? Sabe? Pois Então é, eu tipo fazia isso. carta para namorada também eu fiz para um colega meu, né? Tudo custava 100 Você cruzeiros. ainda tinha tabela, preço fixo. Eu era um cara, eu achava que 100 cruzeiro era muito dinheiro, porque eu não tinha 100 cruzeiros, então eu falava tudo 100 cruzeiros, 100 cruzeiros. E aí eu fiz a redação para ele. Ele arranjou uma namorada e não tinha essas facilidades de celular, computador. Não, e o telefone, aquele fixo, era muito caro você ficar fazendo interurbano, porque a garota morava em outra cidade. E aí ela mandava cartinhas perfumadas, né? Nossa, cheirosa mesmo a carta dela. Devia ser bonita, porque ele nunca deixou eu ver a foto, viu? Eu tinha só que ver a Ciúme. cara. Acho que ele tinha ciúme de mim. Logo eu não era os príncipes, era o sapo, né? Então, eu respondia as cartinhas dele, bonitinha, e usar a palavra, sabe? Você fala assim, a coisa mais importante na vida, a arma mais poderosa que o homem já inventou é a palavra. E como eu não sou bonitão, também eu escrevia na adolescência por outra razão. Eu fazia poeminha para as garotas, né? Alguns eram horríveis, tanto é que muitos eu queimei, porque você sabe que tem um mau hábito agora de certas pessoas, depois que o simpático autor morre, eles vão lá escarafunchar no papel do cara e publicam aquilo que ele guardou porque era ruim. Né? Aí não vou encontrar, porque eu já taquei fogo. O que sobrou é bom. Sabe? Quando você rima a natureza é uma beleza, não está certo, né? Você escrevia bem desde a época de criança, né? Na escola, como você contou. Mas você se tornou escritor profissional por acaso, né? Foi por necessidade, na verdade. Totalmente, menino, sabe Conta assim? um pouco dessa sua entrada no mundo da escrita pra gente. Olha, foi hilário. Eu sempre gostava de escrever, mas não tinha cogitando viver de escrever. Eu tinha pensado em outras coisas e escrever seria algo diletante, um hobby, sei lá. E aí, um dia eu fiquei desempregado, né? Sempre acontece. E aí não achava emprego. E eu tinha um irmão, ele já faleceu, acho que ele, para se sentir grande coisa, ele falava que tinha um irmão que escrevia, né? Que era escritor. Eu não era escritor, eu escrevia. Mas aí um colega dele trabalhava numa editora aqui do Rio, chamada Editora VEC, que já faliu. E a Editora VEC, no início dos anos 80, ela lançou um monte de revistas de histórias em quadrinhos de terror. Mas assim, eles fizeram aquela coisa tipicamente brasileira, né? Fizeram as 6 ou 7 revistas, arranjaram não sei quantos desenhistas e esqueceram dos roteiristas. Só tinha 2 ou 3 e não dá vazão. Você tem 7 revistas mensais,
Não dava. Aí eles começaram que nem um desesperado, pedindo a todo mundo que trabalhava na editora se podia indicar alguém que escrevesse. Aí esse cara lembrou que é amigo do meu irmão, falou, pô, seu irmão não escreve? Manda ele lá. Aí eu estava desempregado, a conta de luz estava indo perigosamente para o segundo mês sem ser paga. Você sabe que, ó, segundo mês a Light aparece aqui, passa de novo. Aí eu, não, sabe, um grande motivador da minha veia literária, né? Aí eu fui lá, enrolei o cara, porque ele perguntou, fez a pergunta besta, né? Só tem experiência? Eu não tinha, mas eu precisava pagar a conta da luz, né? E Eu aí... não tenho experiência, mas tenho dívidas, meu amigo. Ô, menina, foi Olha que exatamente. motivação fantástica. Eu realmente não sabia fazer roteiro, mas o escritor tem que ser observador, né? Então, quando eu entrei na sala dele, antes de entrar na sala, eu falei com a secretária dele, que era a Cristina, que era um negócio. Eu acho que eu olhei para a Cristina não porque eu tinha que olhar. Porque atrás da Cristina, hoje em dia, se falar isso, as crianças nem sabem o que eu estou falando. Mas naquele tempo, para você fazer, você pegava o desenho, a ilustração, e fazia um negócio chamado fotolito, que era uma película de plástico, que era colocada na máquina para fazer a imagem, né? E aí, atrás da belíssima Cristina, né? Que eu olhei para a Cristina, eu vi que tinha uma pilha de roteiros. Aí eu falei com ele que sabia, porque na volta eu passei lá e falei assim, ô, dona Cristina, será que você me daria um desses roteiros para eu levar para casa para dar uma olhadinha? E foi assim que eu aprendi a fazer os roteiros, porque eu levei o roteiro, tirei do Clips, assim, botei em cima da mesa lá de casa e fiquei vendo como é que era, e a partir do que eu vi, eu fiz o meu primeiro trabalho, entre aspas, literário, que foi um roteiro de histórias em quadrinhos de terror, chamado Jesuíno Boa Morte. E a revista, chamava-se Espectro, tinha no final da revista uma pesquisa. Quais as histórias que você mais gostou, dê nota, blá, blá, blá. E aí gostaram da minha história, os leitores, e pediram para virar uma série. E aí eu, claro, Olha! pedi, perguntar se eu vou fazer a série, dar milho para bode, né? Aí eu topei e foi assim que começou a minha carreira, mas eu só fui assumir que era uma carreira 2 anos depois, porque estava pagando, eu ia lá e levava um roteirinho, né? Mas assim, um dia eu descobri, pô, tô fazendo o que eu sempre gostei de fazer e ainda estão me pagando para fazer isso. Então é um negócio É o legal. melhor dos mundos, né? Então, fiquei mais feliz que pinto no lixo, né? E assim, você no início fez esses roteiros de terror, de faroeste, Isso. publicou em vários países esses quadrinhos, usou diversos pseudônimos. Mas quando é que foi que o Júlio escreveu um livro que era uma escolha dele, um tema que você escolheu para escrever? Ó, eu tenho muitos amigos, né? E o cara que tem muitos amigos nunca tá só, né? É até bobagem, mas é um real. Todo mundo, eu brinco assim, eu sou agnóstico, mas eu tenho tanto amigo em tanta religião que eu nem me preocupo em rezar, porque eles rezam por mim, então tá jóia. Né? Aí tinha um amigão do peito, hoje ele é filho de japoneses, ele está no Japão, né? Trabalhando lá, ele é desenhista, e hoje é chato, porque ele não está desenhando, ele está trabalhando numa fábrica. Isso me dói muito, porque o Kusumoto era grande amigo. E aí o Kusumoto, toda vez que eu ia em São Paulo, eu não sabia andar em São Paulo, ele que me levava até para o restaurante, me levava nas editoras, apresentava. Sabe aquela pessoa que faz para você sem exigir nada de troca? Existe isso, sabe? A gente vê tanta gente ruim. Existe. Eu já encontrei tanta gente desde que eu comecei a fazer essas entrevistas exatamente com esse perfil que eu só tenho a agradecer. Estou atraindo Então, muita gente boa. e o Kusumoto um dia mesmo, eu falei com ele que estava cansado de fazer as histórias de Bang Bang, né? Que eu fazia isso naquele período, fazia 2 livrinhos por semana para ganhar um dinheirinho. E estava meio cansado disso. Aí eu falei, pô, eu queria fazer uma coisa diferente, cara, sabe? Aí ele falou que estava ilustrando para a editora FTD, livros infantis, né? E porque você não quer ir lá falar com o cara? O cara era o editor na época, que é até um escritor que está entre nós, chamado Lino de Albergaria. E cheguei lá, o Lino foi muito simpático, blá, 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 e perguntou, você tem algum original para mostrar para gente? Eu não tinha, né? Mas você acha que eu falei que não tinha? Eu falei, tem sim. Né? E como eu não fui de avião, eu fui de ônibus, são 6 horas de viagem. Não, quando eu cheguei na rodoviária Novo Rio, já tinha uma história, né? E Você aí eu escreve escrevi. rápido, né? Ah, com certeza. Assim, é a minha profissão. Então, eu sou adepto daquela teoria do Thomas Edison que dizia que todo processo criativo é 90 de transpiração e 10 de inspiração. Né? Então, eu lembrei de uma matéria que eu li numa revista que vinha encartada no antigo Jornal do Brasil, que falava de animais em extinção, e dessa peroração, dessa coisa de ficar pensando, surgiu uma história chamada Saguairu, que foi meu primeiro livro, o Prêmio Jabuti. Né? Exatamente, isso que eu ia falar. Aí assim, eu fiz rapidinho, né? Até porque eu só tinha 4 dias para escrever a história, né? Porque depois eu tinha que escrever uns bang bang para pagar a conta da luz. E mandei para ele, mas aí nesse meio período, ele saiu de lá e entrou outra pessoa que não quis o livro. E aí, já que o livro está pronto, eu vou mandar para um monte de editora. A 6ª editora topou publicar.
Demorou um tempinho, ele saiu, e aí você sabe o que aconteceu, né? Ele saiu e no ano seguinte eu ganhei o prêmio Jabuti de Autor Revelação. E Me aí eu me conta como é que é empolguei. isso. Eu nunca participei de nenhuma premiação. Eu sou super insegura com o meu trabalho. Eu não tenho, assim, essa coisa de. Eu conheço autores que genuinamente têm orgulho do que fazem, porque fazem um bom trabalho e podem sentir orgulho. Conheço gente que tem orgulho de uma coisa que não deveria muito. Mas, enfim, eu não tô em nenhum lado nem o outro. Eu não consigo virar e falar assim: ah, não lê o meu livro porque ele é maravilhoso. E a ponto de me inscrever, eu tenho essa dificuldade, é uma coisa que eu preciso trabalhar em terapia urgentemente. Mas como é que foi para você essa coisa de participar de concurso? Cara, eu já estava feliz em ver o livro publicado, você sabe, né? Primeiro livro, pô, tá publicado, tô com a minha foto na orelha. Eu estava feliz pra caramba. Aí chegou a editora e falou assim: olha, seu livro é um dos 6 finalistas do Prêmio Jabuti. Eu falei, pô, é? Aí eu falei, legal, né, cara? Primeiro livro, não. Já estava feliz também. Aí, mas, ó, vai ter a entrega do prêmio, né? Que eles explicarão, é igual o Oscar, eles escolhem 5 ou 6 autores, aí você vai lá pra festa, come, bebe, ouve música. Tinha uma banda de jazz bacana pra caramba, que eu Já gosto de tô jazz. dentro. Ah, é de graça, eles vão pagar até a passagem, eu vou lá sentar, comer, ouvir a música e depois volto para casa. Até porque, naquele ano, entre os 5 ou 6, tinha um autor muito famoso, chamado Paulo Leminski, que tinha morrido. Aí eu pensei, Uhum. eu tô no Brasil, né? Quem vai ganhar é o morto. Né? Eu falei, pô, só que no Brasil o cara era um canalha, vendeu a mãe, entregou. Aí ele morreu, todo mundo falou, Mas morreu vira santo. é a Vieira, vai virar nome de rua, ganhar prêmio, tudinho, né? E Uhum. aí, bom, o Paulo Leminski vai ganhar, então eu vou lá, só fica tranquilo, lá sentado, vou ouvir música bacana, comer legal, porque eu sou gordinho, gordinho gosta de comer, né? E aí, também, tô sentado lá pelas tantas, autorrevelação, blá, 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 blá. Aí começaram a mostrar lá a capa do livro, minha foto. Eu falei, pô, olha lá, todo mundo lê minha cara. Aí daqui a pouco a moça simpática abriu o envelope e fez igual o Oscar, mas ela não fez tão igual ao Oscar, porque o Oscar, assim, o cara abre e fala, The winner is, e fala o nome do sujeito. Eles são diferentes. O vencedor do prêmio Jabuti desse ano nasceu numa pequena cidade mineira de Manhumirim. Aí eu falei, opa, peraí, A não não ser pode. que tenha outro. Não tem, menina. Não consegue. A cidade é tão pequena que se tiver 2 no auditório, ela tá vazia. Aí eu falei, ih, peraí. Eu ganhei. E aí o que eu faço? Porque eu fui com o script para perder, né? Sabe? Aí eu cheguei lá, e agora o que eu faço? Aí o editor que estava atrás de mim, o Paulo Condini, já me deu uma cutucada. Vai lá, levanta. E eu, né? Um cara de paisagem. Aí me deram uma cutucada, eu levantei assim, quase por osmose, né? Quase por inércia, me cutucaram, eu levantei. Aí a Fanny Abramovic estava do meu lado, ficou rindo de se escangalhar, me empurrou assim, aí eu fui indo, e para chegar no palco, havia uma passarela que era inclinada. Alguém botou a mão nas minhas costas, eu fui realmente na inércia. Aí subi, quase caí, igual aquela moça no Oscar, quase capotei, subi meio desacorçoado, aí eu nem esperei que me desse o troféu, tinha uma mesa grande, cheia de jabutizinho em cima, né? Aí eu agarrei o primeiro jabuti que eu vi e falei, valeu, gente, obrigado, e fui Antes que eles embora. mudem de ideia, né? Eu acho que passou isso pela minha cabeça, né? Vai que deram errado, né? Vai que foi Aí engano. eu vou sair, qualquer coisa eu já saio correndo aqui, tô pé da porta, né? E aí passei por um cara, quase atropelei o coitado, aí subi, e eu tava vendo que depois que eu sentei, tinha uma moça fazendo assim pra mim, ó. Aí eu achei que ela tava, né? Parabéns. Aí na saída, ela veio com o jabuti dela, falou assim, agora nós podemos trocar? É que na pressa eu peguei o dela, né? Então eu tinha Ai, meu mandado dar o prêmio Deus. pra ela, a Mariante Haddad, acho que o nome dele era esse. Ela trocou comigo. Você não sabe a pior, o cara que eu quase atropelei. Ah, No dia seguinte eu estava na minha casa, até hoje eu não sei como é que ele descobriu, isso é coisa de mineiro. Né? Eu não tinha telefone, eu usava o do vizinho. Aí o vizinho chegou no muro, o seu Pedro falou, tem um cara querendo falar com você aqui. Eu fui lá, né? Pensei que era editora. Aí o cara do outro lado falou assim, mineiro é um bicho muito besta, né? Mal ganhou um prêmiozinho, já nem reconhece o outro. Eu quase atropelei o Ziraldo, você acredita? socorro. Como é que eu não vi o Ziraldo com aquele cabelão branco imenso, assim, parece um semáforo? Né? Ele ficou bravo Não mesmo. sei. Ele foi falar parabéns, eu quase dei um encontrão e fui embora, né? Eu tava assim meio doido. Então, assim, foi muito legal. Achei engraçado. Depois eu ri muito sozinho no ônibus, né? Voltando para casa agarrado com o meu jabuti, né? Ah, deve ser uma sensação maravilhosa. Foi hilário, porque foi assim, eu falei, fui lá para perder. Agora, depois, assim, Pô, saiu super no lucro, né? Foi pra perder, já voltou com prêmio? sabe, todo mundo batendo parabéns, parando tapinha nas minhas costas, eu não conhecia ninguém, me sentia assim, nossa, o que é isso? Né? E aí depois, nos outros prêmios, você já relaxa. Se bem que o primeiro prêmio fora do Brasil também é complicado, né? Porque é outra realidade. Você fala outras línguas?
Outro dia, as crianças sempre perguntam isso pra gente nas palestras, né? Eu falo assim, olha, eu não falo nenhuma língua e engano pelo menos em 5. Né? Não, porque assim, É o suficiente, né? eu sou meio autodidata, eu não tenho paciência de aprender assim pelos parâmetros normais, né? Muitas das razões de eu ir para a sala da diretora era por causa disso. A professora dava aula, eu já aprendia. Então acabou. Os meus colegas muitas vezes tinham que repetir a matéria, aí eu fazia uma coisa horrível, eu ficava batendo papo, muitas vezes eu ficava zoando alguém, aí acabava na sala da diretora. Isso é muito Né? comum, né? Essa facilidade de aprender fazer com que você atrapalhasse os outros coleguinhas. Aí o que acontece, menina? Eu chego em alguns países, é igual sotaque. Se eu ficar uma semana em Porto Alegre, eu saio falando igual um gaúcho. Né? Então, assim, eu chego em alguns países, depois de algum tempo, teve uma vez que eu fiquei na Suíça, na parte francesa. Aí eu tô lá parado, aí dei uma entrevista para uma mulher em francês. Aí quando a mulher foi embora com o fotógrafo do jornal, eu estava sentado, fiquei quietinho no quarto onde eu estava dormindo. Aí eu parei para pensar e descobri uma coisa horrível. Eu não estava mais pensando em português, estava pensando em francês. Entendeu? Olha, Aí eu falei, eita, na hora de voltar para o Brasil, né? Sabe? E aí, assim, eu tenho muita facilidade de aprender línguas, espanhol, eu arranho muito bem espanhol, eu consigo eu ler brinco muito. que eu não falo, eu estudo inglês, mas eu não posso dizer que eu falo inglês porque ainda não cheguei nesse nível. Mas eu brinco que eu não falo língua nenhuma, mas eu faço um sotaque fantástico e eu tenho uma cara de pau assim que eu não quero nem saber. Eu tô na Alemanha, eu tento falar alemão, eu tô na Argentina, eu tento falar o espanhol, eu dou meu jeito. Olha, E tem isso, quando você está muito tempo ouvindo a língua, o francês mesmo, como você falou, ele é muito parecido com o português na é língua estrutura, latina, né? né? E aí eu leio, eu nunca fiz curso de francês, mas eu leio francês, assim. Sim. Leio tudo Olha, errado, provavelmente deve ter vários falsos cognatos que eu acho que eu tô lendo certo, mas eu leio. Tipo, não, mas tá o aí. latino é legal, Brena. O latino é legal. O latino, quando você fala errado, ele quebra o teu galho, né? O alemão é que é complicado quando você fala errado, porque o cara fica olhando para sua cara até você falar certo. É uma maldade isso, inclusive. Né? Mas é da índole deles, então tudo bem. Mas assim, eu adoro ficar aprendendo a falar com os caras. Em inglês, por exemplo, eu tenho preguiça de falar. Ler, eu leio muito bem. Você me dá um livro, eu vou lendo, vou embora. Né? E você falou num ponto que é verdadeiro. A melhor escola de língua é você estar num país onde só você fala português. Por isso que eu Você é sempre aconselho obrigado. meus amigos. Eu aconselho meus amigos. Se você for, por exemplo, na Alemanha, para a Suíça, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, a pior coisa que você pode fazer é se juntar com um monte de brasileiros. Porque vocês vão Que isso falar vai português. atrasar, retardar completamente o seu aprendizado. Não, eu prefiro ficar no meio dos alemães que eu quero, né? Falando contigo assim, você tendo que falar aspirado, que é uma maneira, é uma pronúncia que não é a nossa, porque a nossa pronúncia tem outra. A pronúncia do alemão é mais a respiração anasalada, então é muito complicado, porque você tem que mudar a sua língua. Não é tão complicado como o inglês, que as letras mudam, mas, por exemplo, você não pode falar como o Galvão Bueno, lá vai o Vettel, porque em alemão o V tem som de F. Então é Ah, Vettel, então. né? Sabe? E aquelas tremas maravilhosas, lindas de morrer, que muda todo o sentido da letra. Quando fui pela primeira vez, eu fui para a Alemanha, eu fiz questão de aprender uma frase de sobrevivência que era para pedir uma cerveja. Porque se eu conseguisse pedir uma cerveja, eu não morria, tava tudo certo. Ué, Era o mínimo necessário. eu entrei num vagão, um carro, restaurante, num trem, aí eu tô lá, eu tô da alegre achando que fala alguma coisa em alemão, aí virei pro cara, eu virei, ai, mineral wasser. Aí ele olhou pra minha cara e continuou parado. Aí eu fui fazendo variações sobre o tema, né? E nada rolava. Aí teve uma hora que passou um garçom português, tem muito português no resto espalhado pela Europa, né? E aí ele falou assim, é Wasser. Porque quando a gente vê um W, a tendência é pensar em inglês, né? Em inglês, o W, Uhum. o alemão não. O W é um V. A pronúncia do alemão é diferente, mas tem muito palavras semelhantes com o inglês no alemão. Sim. Então faz a gente confundir na hora da pronúncia. Olha a gente aqui divagando sobre idiomas e linguagem. Não, por exemplo, ó, você fala em inglês, welcome, que é bem-vindo. Quando você fala em alemão, é willkommen. Mas a grafia é Willkommen. quase a mesma, só que tem dois É, N, bem parecida. né? É muito. Freud, friend, né? Amigo. E assim vai, tem várias palavras que são. É o mesmo tronco linguístico, eu acho. É, Então, assim, é o que bom. eu acho que pra gente é como o espanhol e pra eles é as línguas
saxônicas, né? Pra gente é o... Ou a língua latina, por exemplo. Quando você quer saber quanto custa alguma coisa na Itália, é só perguntar quanto custa. Né? É a mesma pronúncia. Tem os falsos semelhantes e aquelas cascas de banana, por exemplo. Em italiano, em português, bisonho é uma coisa estranha. Em italiano, bisonho é necessito, preciso. Ah, tem o prego, que é maravilhoso, né? Tem, O prego. prego, tem prego Tudo é pra prego. gente aqui é uma coisa, pra eles lá tudo é prego, e aqui pra gente prego é só um negócio pra pregar, né? Pra aprender. Mesmo em português de Portugal, quando o cara fala, pendure o seu fato aqui, não é um fato jornalístico, não. Aham. É o casaco, Cara. né? Sabe? O Júlio, latino me, em me fala uma espanhol. coisa. Como é que você foi parar na TV como roteirista dos Trapalhões? Olha, eu sempre falo para as crianças para elas ficarem muito espertas que pode acontecer. Porque eu não conheço ninguém. Meu QI na televisão é zero, né? Não tem nenhum quem indica. Mas aí as televisões têm umas coisas muito engraçadas. Não sei se todas, mas a Globo tem. Eu fui uma vez falar de uns quadrinhos que eu fazia para uma editora na Bélgica e no Sem Censura, na TV Educativa. Agora é TV Brasil, acho. E uma pessoa, na Globo, não sei se todas as emissoras têm isso, tinha um grupo de pessoas que eles são pagos, eu não sei se existe, para ver televisão. E eles estavam vendo, alguns deles estavam vendo a TV, o canal, a TV Educativa, e viram o programa Sem Censura, onde eu estava dando entrevista, e um deles, ou todos, acharam que eu era muito engraçado. Oh, meu Deus. Houve um Segura? acidente aqui. Voltei. E aí acharam que eu era muito engraçado e recomendaram uma entrevista comigo, alguma coisa assim. Aí tocou o telefone lá no seu Pedro de novo, né? E aí... Seu Pedro devia ganhar uma comissão, eu acho. Olha, gente boa pra caramba. Ele tá no céu. Se não tiver, eu vou mandar pedir recontagem de votos lá para São Pedro, porque ele merece. Né? E aí ligaram lá pro seu Pedro e falaram, tem um moço aqui dizendo que quer falar com o senhor. Eu falei, quem é essa? Não. Aí eu fui lá, o cara do outro lado falou assim, aqui é da Rede Globo de televisão. Como eu tenho um monte de amigos sem vergonha, eu pensei que era brincadeira, né? Aí eu virei e falei assim, pode falar, o senhor quer falar com quem aqui no hospício? Aí o cara ficou mudo do outro lado da linha, né? Aí eu fiquei, não quer falar não? Aí eu falei, fiz um monte de gracinha. Aí finalmente assim, boa tarde, o meu nome é Walter Lacer, né? Eu sou aqui diretor. Aí falou do núcleo que ele era lá da Globo. Aí eu pensei, Walter Lacer, que isso? É você fulano, né? Acho que eu achei que a voz era de um outro cara que eu conhecia, amigo meu. Aí eu, não, meu nome é Walter Lacer. Eu acho que o senhor está se confundindo. Eu acho que eles já estão até acostumados com isso, sabia? Porque eu já ouvi várias pessoas contando que tiveram essa mesma reação quando receberam ligação da Globo. Alguém liga para você falar que é da Rede Globo, tu vai acreditar de primeira? Você conhece alguém na Globo? Não. Então eu fiquei de sacanagem, porque eu tinha um monte de amigos safados, eu pensei que era um deles, a voz era até parecida com o dele. Aí finalmente algo me instalou na minha cabeça, eu morri de vergonha, porque, pô, moço, aí foi mal. Aí ele marcou todo cheio, todo posudo, eu já imaginei ele do outro lado da linha. Aí me cheguei lá, já pedi, jurei no chão pedindo desculpa a eles, foi mal, né? E aí pediram para fazer um teste, eu fiz um teste lá, nem lembro o que foi que eu fiz, mas aí aprovaram, eu fiquei 1 ano e 1 mês na equipe dos Trapalhões, naquela equipe clássica, né? Aquela que ficou na história, Dedé, Didi, Zacarias e Mussum, né? Fiquei 1 ano e 1 mês lá, foi uma experiência bem diferente. Eu confesso a você que eu poderia ter me dado melhor, porque assim, eu nunca tinha trabalhado na televisão, então eu sou muito caverna, sabe? Eu gosto muito de ficar no meu canto, sou uma tremenda samambaia, eu não sou festeiro. Meus irmãos, todo mundo conhecia meus irmãos no bairro, mas ninguém me conhecia. Quando alguém falava, minha irmã falava, é meu irmão, cara. É seu irmão esse cara? Porque eu não sou muito eu gosto de ficar na minha, eu sou o homem das cavernas. Né? E aí eu chegava na Globo, eu morava em Ramos, você vê, só para chegar na Jardim Botânica é uma viagem. Né? É uma viagem. Aí eu chegava com o que eu tinha que fazer toda semana, eu tinha que entregar 2 esquetes, que são as piadas curtinhas, e um trapotel, que tinha um quadro nos Trapalhões, no final do Eu programa. lembro, eu sou dessa época, Júlio. Não, era a nossa função. 2 esquetes e um trapotel, que na verdade nunca usava o nosso trapotel, porque o Renato Aragão tinha uns redatores... Era com Conrado nessa época, não era? Conrado, aquela sorvetão, né? Aquela menininha de cabelinho Rita louro. Né? E aí, assim, ele tinha esses, acho que eram 2 redatores que acompanhavam ele desde o cinema. Então, nós entregávamos o roteiro do Trapotel, e esses 2 caras pegavam todos os roteiros do Trapotel e canibalizavam, tiravam um pedaço, e montavam outro Trapotel a partir dos nossos Trapotéis.
né? Mas, assim, foi legal, uma experiência gostosa, mas eu estava Quanto muito tempo assim, durou isso? 1 ano e 1 mês, né? Certinho, assim. Certinho, eu lembro direitinho que, assim, pô, eu podia ter aproveitado mais. Naquela época, eu não conhecia ninguém, né? Eu estava me sentindo, assim, muito pouco à vontade. Tanto é que eu ia lá, entregava para a secretária do Hilton Franco e saía fora, que era o diretor do programa, né? Aí um amigo meu falou, pô, tu tem que fazer exatamente o contrário, cara. Tu tem que chegar lá, entregar e ficar lá zanzando para fazer amizade, para fazer um ciclo de amizade, relacionamentos. Eu só fiquei amigo da secretária do Hilton Franco, que era um negócio de cinema, ela. Né? Ainda usava uma sainha curta, que era um atentado à minha sanidade mental, aquelas saias que ela usava. E aí ela ficou até gostou de mim, que ela conseguiu um contato, porque eu estava de olho na área de dramaturgia, novela. Né? E ela, naquela época, é muito engraçado, que o Hilton Franco ele tinha uma atriz paraguaia chamada Verônica Castineira, que era amigona dele. E essa Verônica havia sido a Xuxa do Paraguai. Só que ela cresceu e estava fazendo mini novelas para o Canal 3 de Assunção, no Paraguai. Então, um dia ela chegou lá e falou assim, que queria um roteirista baratinho para fazer umas mini novelas Pô, para ela. baratinho tá falando comigo. Não, o Hilton Franco olhou para mim e falou assim, rapaz, vem cá, essa aqui é a Verônica Castineira, você tem que fazer umas novelinhas bem bacaninhas para ela, valeu? Aí acabou, foi embora, deixou ela com a mulher, né? E aí eu fiz umas mini novelas, né? Ela morava em São Conrado, eu fui lá levar, outra viagem, uma jornada de Ramos a São Conrado, né? E aí eu peguei um desses capítulos dessas novelas e entreguei para a secretária do Hilton Franco, e ela entregou para alguém da dramaturgia, e mandaram para o Luiz Carlos Maciel, que era um cara que analisava as novelas, né? Os candidatos a autores de novela. E ele mandou um relatório bacana, dizendo que eu me recomendava para ser um dialoguista, ou seja, o cara que faz diálogos, né? Mas assim, eu não conhecia ninguém, a secretária do Hilton Franco também não se interessou, e aí eu perdi essa chance bacana de hoje estar escrevendo novela na Globo, né? Sabe? Pá, mas aí você não ia estar conversando comigo hoje, porque você ia estar muito famoso e não ia querer falar comigo. Tô chato e posudo, né? Assim, eu me se achando. Né? Ah, mas vale a pena. Ah, sim, é uma experiência que provavelmente deve ter te inspirado, inclusive, em outros trabalhos para escrever, né? Ter o seu trabalho reconhecido no Brasil já é uma coisa, assim, um feito imenso, né? Então, por exemplo, quando você conseguiu lá o seu prêmio Jabuti trocado, você conseguiu o seu prêmio Jabuti, que você foi convidado para participar na Globo, né? Porque foi visto na televisão. Enfim, já é uma coisa, assim, um feito muito grande. Mas ter o seu trabalho reconhecido fora do país é um feito ainda mais complexo, até por causa da barreira da língua, né? Você tem que contar que o seu trabalho seja traduzido, que uma editora de fora ou que a sua editora publique lá fora. São muitas questões, né? Como é que foi isso? Partiu da editora o interesse de traduzir seu livro para outras línguas ou foi uma iniciativa sua? A primeira língua que foi traduzido foi espanhol. Por quê? Porque tem uma editora mexicana muito, muito importante chamada Fundo de Cultura Econômica do México, mas ela não é só economia. Pelo contrário, eu acho que tem muito pouca economia. É mais humanas e tem uma coleção de literatura nelas muito importante chamada Origem del Vento, A Margem do Vento. E aí, eles tinham uma filial aqui no Brasil, lá em São Paulo, na Livraria Azteca. Hoje só tem a livraria. Né? E eles, numa Bienal dessas aí, eles viram o Saguairu e gostaram. Aí contrataram, foi a primeira publicação minha. Né? Depois eu fiz uma coisa muito doida. O Daniel Goldin, que era o editor, ele era um cara gente fina, sabe? Meio posudo, mas gente fina. Aí ele quis me conhecer, veio em Copacabana, nós fomos para o Cabral 500, é um bar que tem ali na Avenida Atlântica. Ele pagou tudo, o cara posou, parecia um bosta. E eu lá, né? Assim, e aí ele gostou de mim, e aí eu falei, não tem outro livro, não? Aí eu mandei o Crianças na Escuridão. E esse é o que bomba pra caramba até hoje lá, vende doidado, né? Tem uma coisa engraçada, porque outro dia uma professora ligou lá do México, né? Ligou não, mandou um e-mail, querendo perguntar assim, se eu poderia ir na escola dela, lá nos Cafundós, que o México também tem Cafundó. Né? E travou aqui para mim. Repete para mim, ela pedindo para você ir lá na escola no México. Eu disse para a senhora, eu sou brasileiro. Aí ela, que pecado, um negócio assim, né? E aí, crianças, outro dia eles fizeram uma maratona, lá tem essas coisas, as crianças têm um livro e tem um concurso, e aí o livro que foi lido foi esse livro, Criança na Escuridão, que lá chama assim, Lá Oscuridade, e as crianças falando do livro, e quem ganhou, eu tive que gravar uma mensagem em espanhol para ela, foi muito bacana, né? Mas foi a primeira língua, aí, México. Aí
Um dia, né, tem uma feira aí na Itália, em Bolonha, na cidade de Bolonha, muito importante, que é a maior feira de literatura infantil juvenil do mundo. E aí, a Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, ela costuma levar livros de vários autores, botar lá, não leva os autores, mas bota o livro, aí bota uma sinopse em inglês e levaram Criança na Escuridão. Aí uma mulher de uma ONG na Suíça, chamada Terre des Hommes Suisse, ela foi lá, achou, assim, pela sinopse, interessante, que é uma história de criança de rua, mas não é de meninos. Só tem meninas, os protagonistas são meninas, né? Ela gostou, mas a ONG dela não tem dinheiro. Então, o que ela fez? Ela gostou e, primeiro, ela pediu para uma moça que foi missionária, é uma suíça, durante muito tempo ela é evangélica, e ela foi missionária em Belém. Então, ela tem um português do Brasil fantástico, afiadíssimo. Até que a primeira vez que eu fui fazer palestra lá, ela foi minha tradutora. Tradutora. Traduziu até minhas piadas, né? E aí ela pediu, lê para mim se esse livro é legal, coisa e tal, porque eu só li a sinopse. A mulher elogiou, mandou uma carta assim, imensa. Aí ela vou procurar dinheiro agora, porque a ONG dela não tinha dinheiro na época. Aí ela encontrou uma outra ONG chamada Pro Helvetia, que essa tinha dinheiro. E aí a Pro Helvetia leu o livro também de novo, que eu acho que fizeram alguma tradução, fizeram um resumão bacana. Ela gostou, achou interessante, né, pertinente. E aí o que acontece? Eles contrataram uma moça, uma alemã, que tinha morado no Brasil durante esse tempo, em São Paulo, até casou com um brasileiro, e ela tinha um português muito bom, português do Brasil. O nome dela é Bettina Neumann, é minha tradutora, né, em alemão. E aí foi assim que o livro aconteceu. Mas só que assim, eles ficaram procurando a editora que nem um doido, porque as editoras brasileiras, é até uma criticazinha, poucas editoras brasileiras fazem um trabalho decente, viu? Nessa coisa de ir para Bolonha. Fofoca, fofoca. Muitos editores vão passear, viu? Teve uma que virou para mim lá quando eu fui para autografar o livro, falou assim, nós estamos adorando a Feira de Bolonha. Ontem mesmo nós fomos a Veneza. Então, não estavam na Feira de Bolonha, né? Pega o mapa da Itália lá no norte e vê onde fica Bolonha e onde fica Veneza. É longe pra dedéu. Entendeu? E a Feira de Bolonha são só 4 dias, viu? Né? E aí tá, vamos lá. Aí eles não encontravam, ficaram perguntando um monte de gente, né? Até que por acaso alguém aqui no Brasil, essa moça lá da ONG, a primeira que deu o livro, ela tinha uma amiga que morava aqui, sei que no final ela apareceu na Moderna, que era editora do livro, e a Moderna entrou em contato comigo. Não, foi mais complicado. Eles entraram em contato com o México, que já tinha lançado Criança na Escuridão lá. Os mexicanos falaram que a editora era em São Paulo. No Brasil. Eles entraram em contato com São Paulo entrou em contato comigo, me deu a boa notícia, né? Aí, claro que eu adorei. Aí o livro saiu numa editora... Seu Pedro de novo que deu esse recado? Não, dessa vez não foi só o Pedro, foi o divulgador da editora, que a filial da editora era perto da minha casa, eles foram lá, toda alegrinha, vai publicar na Alemanha, né? E eu falei, pô, legal, né? O que eu não sabia que o legal era mais legal ainda, porque o livro fez sucesso, né? E aí, em 1997, esse livro em alemão, ele ganhou 3 prêmios no mesmo ano. Né? Ele ganhou o primeiro na Áustria, o Austrian Children's Books Award. Tem um amigo meu que fala que todo award é muito importante. Porque você tem que encher o queixo, award. Ganhou o Blauer Bildschlange, né? Na Suíça, né? E ganhou um outro na Alemanha, que eu não sei falar em alemão, é um título quilométrico. É assim, ó, Prêmio de Literatura Infantil Juvenil do Escritório de Assuntos Estrangeiros do Senado Alemão em Berlim. Jesus! Mas para que isso, gente? As palavras alemãs já estão desse tamanho. As palavras alemãs já são gigantescas, um monte de consoantezinha junta. Ainda fazem um prêmio com 10 palavras, é para matar o sujeito. Não tem nem ar para falar isso tudo. Eu só falo em português, alemão eu nem ouso. Né? E aí eu ganhei esses 3 prêmios, foi legal, mas eu só fui receber o prêmio na Áustria, né? E foi um negócio, viu? Como é que você se sentiu? Você roubou o prêmio de alguém também? Trocou? Não, foi uma coisa chique mesmo, né? Toda elegante, assim. Primeiro que, assim, 2 viagens. Eu não sou muito chegado a avião, então foram 2 viagens de avião, né? Uma até a Suíça e outra até a Áustria, porque não tem voo direto do Brasil até Viena. Então eu fui até Zurique, e de Zurique eu peguei um voo da Áustria até lá, né? Com aquelas lindas e fantásticas aeromoças louras, bonitonas, maravilhosas, né? Sorrindo para mim, e eu sorrindo para elas. Né? Depois eu fui para um hotel muito doido que... Pô, eu andei quase 500 quilômetros para chegar na portaria do hotel, porque era um corredor imenso, assim.
aqueles bem antigões, né? Foi legal, bacana. Viena é bonita pra chuchu. Inclusive, para quem gosta de um chocolate, uma bomba de chocolate, é lá, viu? Aí depois eu Ai, fui... não comi, vou ter que voltar lá. Não, é a capital europeia da bomba de chocolate. Você entra nas padarias, Gente, eu não todas elas... sabia. Ah, mas você tem que andar com glutão. Todo glutão sabe dessas coisas. Entendeu? Então, assim, ó, e foi num castelo a entrega do prêmio. Não foi em qualquer lugarzinho, não. Foi num castelo. Castelo lindo, maravilhoso. Fomos de carro, aí eu descobri que as autoestradas na Alemanha e na Áustria não tem limite de velocidade, porque Não aquela tem. É parque de quase me diversão para quem matou gosta de aquela correr. louca. Aquela velha quase me matou dirigindo daquele jeito, né? E aí eu fui lá, sentei, né, no castelo, bonitão, né? Eu ia te contar como é que eu cheguei lá, porque sabe que governo brasileiro, sem chance, Deixa eu te né? fazer uma pergunta antes de você entrar nisso, eu quero muito saber disso. Mas assim, a gente tem 5 minutos e o Instagram vai jogar a gente pro alto. Quero saber se Ui, você tem mais 1 hora, porque eu tenho pergunta pra caramba ainda. A eu gente pode tenho. voltar? À tarde, à noite, eu só vejo televisão. Né? Ainda mais que eu Ah, tô então se confinado. você, Né? se você não se incomodar e o público voltar com a gente, óbvio, que a gente não Ah, quer não, ficar falando sozinho. tudo bem, tranquilo. Né, ó, eu fiz uma outra Então, live outro dia, esqueceram o horário, né, aí não gravaram. não entendi, repete. Outro dia eu fiz uma live, o pessoal ficou tão entusiasmado com a live, esqueceu de fazer o óbvio, gravar a live. Aí eu vou gravar de novo dia Ah, 27. eu vou encerrar a live pra gente Uhum. pegar esse gancho aí do governo brasileiro, não me deixe esquecer, eu quero saber como é que você chegou lá. Vou publicar É essa demais live fazer. no IGTV e aí a gente já volta em 2 ou 3 minutinhos, a gente volta, eu te envio de novo o link lá no direct, tá bom? Tá bom, Voltem com a fica aqui. gente. Tá bom. Vai, já voltem, voltem comigo. Olá, bem-vindos de volta. Júlio já tá aqui com a gente. Opa. Eis-me aqui. Voltamos. Então me conta, como é que foi que você foi Ah, parar lá? Já que é o governo brasileiro, a gente sabe, né? sabe assim, ó. Eles convidaram e o prêmio ia ser entregue na Áustria, mas aí a editora foi muito sincera. A primeira com a editora Nigel e Kinch, da Suíça. Né? Mas eles não Volta, tinham. volta que a gente ficou travado, Lio. Tá, Conta de novo. A editora foi muito sincera com você. eles não tinham dinheiro para bancar a minha ida. Né? Mas gostaria, eu ficaria muito feliz se eu fosse, porque era uma honra. Era aquele papo todo, né? É, todo mundo falava assim quando eu estava lá. Olha, estamos muito agradecidos com a presença do autor Júlio Emílio Braz, que veio de tão longe. Né? Eu me senti vindo diretamente da Mongólia, de um lugar bem distante, né? Da Sibéria, uns lugares malucos assim. Né? Tá me Eu tô ouvindo? travada, mas eu tô aqui. Ah, tá. Então, assim, ó. Aí eu tinha um agente que é uma pessoa muito importante nessa coisa toda, Ana Maria Santeiro, e eu não sei o que a Santeiro fez, porque ela primeiro tentou o Ministério da Cultura, óbvio, né? Mas não rolou, não tinha verba, nunca tem verba. Né? Não tinha verba, aquela coisa toda. Ela falou assim, Júlio, vai fazer o que você tem que fazer, que eu vou ver que consigo aqui uma passagem para você. Eu falei, então tá bom. Aí eu tinha que fazer uma palestra lá no Colégio da Polícia Militar em São Paulo. Aí eu fui, né? Peguei minha mochilinha bacana, peguei o ônibus, saltei a Colégio da Polícia Militar. É pertinho da rodoviária do Tietê, né? E aí eu fui lá, o rapaz da editora me pegou, me levou, fiz a palestra o dia inteiro, depois acabou as palestras, eu falei, ó, mano, ela não ligou, cara, disse que ia ligar para mim para dizer se Você tinha tinha conseguido uma conseguido, né? passagem ou não. Aí eu entrei, como ela não ligou, eu falei, vou entrar no ônibus e vou. Eu não tinha celular, usava do rapaz. Aí eu, tá. Aí tá. Entrei no ônibus lá no Tietê e fui embora para casa. Só que aí, no meio do caminho, o ônibus sempre para num lugar chamado Roseira, né? Onde tem um posto, que antigamente chamava Tamborideg, agora não sei como é que chama aqui, acho que mudaram os donos. E aí ela falava assim, ó, se você parar na estrada, você liga para mim. Só que eu não tinha celular, fui no orelhão, né? Aí liguei para ela, ela virou para mim e falou assim, aonde você está? Eu falei, eu estou aqui no meio da estrada, na Dutra, em Roseira. Ela falou, faz o seguinte,
você atravessa a Dutra, vai para o outro lado, pega um ônibus e volta para São Paulo. Aí de lá você pega um táxi, vai até o aeroporto e vai no guichê da... Eu falo o nome da companhia, acho que era a Swissair. Vai no guichê da Swissair e usa, dá não era localizador, tinha outro nome. Era bom, localizador hoje. O código, né? O código. Aí você chega lá, diz esse código que a sua passagem está lá no balcão. Você entra no avião e vai para Zurique. A mulher vai estar te esperando lá para você depois ir para Viena. Só que eu não tinha levado... A mochila estava com roupas que eu levei para ir para São Paulo, né? Sabe? Aí, tá bom, né? Fui lá, peguei, atravessei a Dutra, avisei o motorista, senão ele ia ficar doidinho, né? Sumiu o passageiro. Aí fui para o outro lado, peguei um outro ônibus da Cometa, voltei para São Paulo, peguei um táxi, fui lá para o aeroporto, né? Aí cheguei lá, apresentei, a moça me deu a passagem, eu entrei, despachei a bagagem, que era uma maletinha, né? Pequenininha, né? Que obviamente você sabe, quando eu cheguei lá em Viena, ela tinha sumido, né? Claro. Ai, meu Deus. Então, aí eu pensei, vou chegar com essa roupa suada para receber o prêmio, porque só estava com a roupa do corpo. Aí cheguei, saltei lá em Zurique, fiquei esperando a conexão. Aí ainda teve uma coisa bacana, que vieram 2 policiais, acho que eu estava com cara de bandido, né? Vieram 2 policiais suíços e pedi para olhar minha bagagem. Aí, Eu falei, não tenho. não, eu só tinha aquela mochilinha lá, né? Pequenininha. Aí eu achei chique porque os caras perguntaram em 3 línguas se eu poderia mexer, né? Em inglês, espanhol e francês. Né? Opa, que policial chique. Né? Aí eles abriram, olharam direitinho, agradeceram, não tinha nada lá. Quase que eu falei com eles que a droga que estava presente era eu, não estava na mochila. Aí depois o avião chegou, a moça falou, ó, você vai pegar esse voo passando por cima dos Alpes, é uma coisa horripilante, porque você vê, tá alto pra caramba, aquelas montanhas tudo lá embaixo. O que mais aliviou foram as louras, acho que elas nunca tinham visto um negro na frente delas, que elas estavam num fogo desgraçado, entendeu? E aí chegamos lá, a mulher já tinha outra mulher me esperando lá no aeroporto, me levou para esse hotel lá, sabe, o hotel do fim do mundo, e a mala não chegava, né? Sabe? Eu falei, caramba, vou receber o prêmio, só vou tomar banho, porque a roupa é a mesma, vai estar cheirando esse CC maravilhoso, né? E aí... O CC que veio do Brasil comigo. Importado, de excelente qualidade, CC Tupiniquim. Aí, Exato. e nada de chegar. Aí chegou a hora que eu tinha que ir para lá, que a mulher ia chegar meia hora depois. Aí tô lá, daqui a pouco batem na porta. Abri, era uma chinesa que trabalhava na limpeza. Aí ela chegou, olhou para mim, como ela não falava português, eu não falava chinês e ninguém falava alemão, nem outra língua. Ela chegou e fez assim para mim com a minha mala. Esticou a mão para mim, acharam a minha mala. Eu corri, tomei banho rapidinho, botei a roupa, a primeira que eu achei lá, estava meio amarrotado, né? Aí chegou essa mulher, a Frau Waxbaumer. Aí a Frau Waxbaumer pegou a mim, depois pegou a Bettina, minha tradutora, que ela também ganhou o prêmio, né, de melhor tradução. E a Bettina, obviamente, como toda filha única, ganhou um prêmio. Adivinha quem estava junto com a gente? A mamãe dela, né? E a mamãe dela era uma possante, né? Uma alemã de peso. Aí fiquei meio espremidinho atrás do carro, né? Fomos embora. Né? Eu até hoje não sei como é que a Ana Maria Santeira arranjou aquela passagem. Eu nunca perguntei, ou se perguntei, ela não disse, ou se ela disse, eu esqueci. E aí fomos lá para o castelo. Tudo bem, beleza, sentado no castelo, aquele monte de alemães, de austríacos lá, bonito. Chegou o ministro da Cultura, ele que ia entregar o prêmio. Né? Aí quando eu tô lá sentadinho, bonitinho, adivinha quem apareceu? O funcionário da Embaixada do Brasil. Para tirar foto comigo. Né? É o que eu falei também. Não ajudou em nada, agora na foto eles querem aparecer, né? Que chique. Mas é muita calhardice. a minha mãe me deu educação, porque o que eu tinha vontade de falar, eu não falei. Me lembrei da minha mãe e não falei. Mas, olha, memória, não ajudou em nada, mas na hora de aparecer na foto, tá lá o bonitão, ainda foi vestido de branco, parecia um cambono. Né? Aí, pô, brincadeira, né? Olha, esse país é cultura só física. Tem um epílogo, você vai gostar do epílogo. Conta. Por que lindo? Porque assim, tinha um prêmio em dinheiro. E aí eu, né, nunca tinha ganhado um prêmio em dinheiro, achei que ia receber lá na hora. Aí essa austríaca falou assim, a Herbreis,
o senhor, por favor, dê os seus dados bancários para a nossa funcionária, que daqui a uma semana o dinheiro estará na sua conta do Brasil. Como eu sou mineiro, eu falei, ih, já era. Nunca mais eu vou ver esse dinheiro. Vou ganhar uma calça riada na boa, vou curtir aqui, que só isso que resta hoje. Aí, né, foi tudo bacana, voltei. Na volta, a mulher ainda fez um tour comigo na Áustria, me levou até uma aldeia chamada Blondel, que é em homenagem a tem uma lenda que diz que o Ricardo Coração de Leão ficou preso numa ruína. Numa torre. E aí ele foi descoberto porque tinha um menestrel chamado Blondel que saiu cantando pela Europa uma música que só o Ricardo conhecia. E quando ele chegou naquela região, ele tocou e o Ricardo cantou lá em cima da torre. Por isso, eu conheço essa história. A Blondel, né? Em homenagem a esse menestrel. E tomamos um vinho lá, o pessoal mandou ver, porque o vinho austríaco é muito bom, não conhecia. Aí chegamos, voltei para casa. Uma semana depois, toco o telefone, né, na casa do Sr. Pedro, era do Bradesco, dizendo que tinha uma remessa vindo da Áustria para mim. Aí, corri lá para o Bradesco, o câmbio aqui no centro da cidade. Cheguei lá, tinha uma moça sorrindo para mim. Nada como ter dinheiro para as pessoas rirem para você, né? As pessoas ficam muito simpáticas com dinheiro. Excelente. Tinha um sorriso assim daquele de anúncio de dentifrício. Aí cheguei lá, agora eu vou meter a mão na minha grana, né? Ou da pior das hipóteses, eu vou depositar na minha conta no Bradesco. Não, eu tinha que classificar, porque o Banco Central tem um livretozinho simpático, onde você tem que classificar a origem do dinheiro. Uhum. Agora você vai ficar chocada. Espero que tenha mudado, mas naquela época, a gente ficou, eu e a moça do Bradesco olhando, lendo e relendo aquele livreto, e não tinha essa opção. Não tinha premiação de fundo intelectual. Só tinha premiação de fundo esportivo. E aí, como é que você resolveu isso? Bom, eu sou mineiro, né? O dinheiro era meu e ele é válido de qualquer jeito. Eu classifiquei como doação. Uma alma caridosa lá em Viena doou para mim 3 mil. Gostou tanto do seu livro que resolveu doar esse dinheiro. Doou esses 3 mil, acho que era euros já. 3 mil euros eu gastei muito bem gasto, né? Então, assim, olha só, é uma jornada mesmo. Aí eu fiquei assim... Não, e além desse prêmio na Áustria, ainda teve uma menção honrosa na Alemanha e um prêmio na Suíça, né? Esses você não foi. Não, os dois eu não fui porque eu estava fazendo palestra, que eu faço muito palestra em escolas. Estava fazendo um tour no sul, na Serra Gaúcha. Eu estava lá, ia ficar uns 15 a 20 dias direto lá, né? E foi coincidentemente também engraçado que foi quando meu filho nasceu, em 97. Mas 97 foi um ano bom para mim. Né? E ele nasceu, você vai morrer de rir. Como meus livros são lidos muito em escolas, meu filho, adivinha que dia que ele nasceu? Não sei. 15 de outubro. Dia do professor. Ele sempre falava comigo assim que a data foi escolhida a dedo, porque é o único dia que ele sabe que eu estou em casa, porque é dia do professor. E é feriado, né? Não tem aula. E aí ele pode ficar em casa com o pai. Exatamente. Me fala uma coisa, deixa eu contar uma história rapidinho. Eu pedi ao Júlio que me enviasse a lista de todos os livros dele, porque às vezes a gente só encontra coisas incompletas na internet, eu não queria passar vergonha, né? E aí ele me enviou um arquivo e escreveu assim, tá faltando uns 2 livros aí. Aí eu pensei, se faltar 2 livros na minha lista, não tem mais lista, porque eu só publiquei 2 livros até agora. Então, assim, eu não tenho nem o que enviar para a pessoa se ficar faltando 2 livros. São quantos livros no total? Eu não consegui contar. Olha, no total mesmo, assim, publicados, são 187. Né? Sem contar os que estão na gaveta aqui, porque eu estou adorando essa quarentena que eu estou escrevendo um atrás do outro. Né? E além do mais, tem uma encomenda que eu peguei de uma editora aí, eu estou fazendo adaptações de Shakespeare. Então tem muita coisa. Sem contar que ainda tem os Bang Bang, né? Porque eu fiz 412. Os livretos, né? 412. Isso. Com 39 pseudônimos diferentes. Tem quadrinhos, que eu fiz muito roteiro de quadrinhos. Né? Eu nem sei quantos eu fiz, né? De vez em quando aparece alguém aí falando, eu li seu quadrinho. Eu nem lembro de algumas coisas, né? Publiquei em vários lugares. Eu ia te perguntar isso, eu não ia pedir para você me dizer. Óbvio que a gente não tem nem tempo para isso, mas você sabe o nome de todos? Se você tivesse que falar todo o nome de todos os livros que você publicou, você saberia? Eu lembro assim das mais marcantes, né? Aquelas, por alguma razão, o roteiro era muito bom. Por exemplo, eu lembro de Feliz Natal, Fim do Mundo, que foi desenhado pelo Júlio Shimamoto, que é um cara fantástico aqui do Rio de Janeiro. Tem a série do Jesuíno Boa Morte, que foram 4 ou 5 histórias. Tem o Bento Profano, que foi ilustrado pelo Paciência.
Tem a série Léo Proteus e a Ultradefesa, que foi ilustrado pelo Deodato. Esses são os de Bang Bang, são os de Não, Faroeste. são várias coisas, porque eu não tenho. Ah, Eu tenho. Aí nessas de quadrinhos aí tem Bang Bang. Por exemplo, eu fiz um Bang Bang em quadrinhos chamado Cypress Hook, que foi feito em parceria com um ilustrador que já é falecido, chamado Antonino Mobono. Né? Tem as que eu fazia com o Roberto Kosumoto lá em São Paulo. Tem quadrinhos que esse Deodato vendia muito quadrinhos para pequenas editoras americanas. Então tem um monte de historinhas publicadas só lá, nem foram publicadas aqui. Né? Tem um monte de são quantos anos de carreira? Vai fazer 40. E aí, ao longo desse período, você passou por várias editoras, né? Eu vi lá naquele arquivo que você me mandou. Acho que tem editora ali que eu nunca nem ouvi falar na vida, e você publicou vários livros. Sabe assim, muitas editoras. E aí, vem cá, hoje você tem contrato com alguma editora ou seus contratos são por obra? Não, os contratos são por obra, não sou exclusivo, né? Na verdade, são poucas editoras que têm autor exclusivo. Que eu tenho a certeza, só a Moderna tem autores exclusivos. Pedro Bandeira, Eva Furnari, Ruth. Ruth Rocha, né? Mas é por obra. Tem uns 5 ou 6 exclusivos na Moderna. Minha mãe brincava que eu era o maior vagabundo do país, porque eu tinha um monte de livros publicados, ganhava dinheiro, mas não tinha vínculo empregatício com ninguém. Né? Eu gostei de como você se definiu no programa do Jô Soares, que você falou que você era o maior escritor desconhecido do Brasil. Uma vez eu estava numa feira de livros lá em Curitiba, e aí vi um cara, acho que o jornal chama Gazeta do Povo, lá em Curitiba. E aí veio um jornalista me entrevistar, e no final ele falou assim, pô, a gente tem que bolar um título bacana para essa matéria. Aí eu estava assim, mais alegrinho, né? Eu falei, anota aí, esse vai ser legal, pode o maior escritor desconhecido do Brasil. Porque assim, só quem me conhece muito são, obviamente, o pessoal que me lê, e o pessoal que lê meus livros, via de regra, são pessoal da escola, né? Os estudantes, né? O grande público meu são esses, assim. Se bem que outro dia eu me surpreendi, tem gente que era leitor dos meus Bang Bang. Só ficaram sabendo a partir de 1984, 87, porque saíram várias matérias no Jornal O Dia, no Jornal do Brasil. Tem uma matéria muito grande no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil, no domingo, tinha uma revista encartada chamada Domingo. E eles fizeram uma matéria com vários autores desse tipo de literatura, que não era apenas eu. Tinha o Antônio Ribeiro, tinha um casal de irmãos lá de Petrópolis, tinha um outro cara de Curitiba. Eles fizeram uma entrevista com todos nós. E aí, a foto que aparece na matéria sou eu, né? Morrendo de medo, porque me mandaram ficar deitado numa pilha de livros de bolso. Né? E a pilha estava sacudindo, vai cair eu e essa pilha, que vai ser uma titica. Então, assim, e chamava-se Xerifes de Bolso. Né? Também a TV Educativa fez uma matéria fantástica. Eu nunca consegui uma cópia dessa matéria com uma jornalista que não é mais jornalista, a Lilian Sabac, que ela entrevistou gente que gostava de Bang Bang. Tinha até um clube em São Paulo que era de fãs de filmes antigos de Bang Bang. Né? Era até engraçado que o presidente do clube não era presidente, era xerife. Né? Então eu fiquei conhecido. E aí, muitas palestras que eu fui ver, teve uma palestra que eu fiz no Paraná que o cara ficou decepcionado, porque ele achou que eu ia falar dos livrinhos de Bang Bang, que ele era fã, e eu falei de literatura infanto-juvenil, né? Aí ele ficou sem graça, assim. Então, assim, tem um público muito grande, mas assim, eu não sou o Ziraldo, o Pedro Bandeira, né? Ninguém, se bem que já aluno que ouve minhas palestras, eu já estava no. Eu gosto muito de andar de ônibus, né? Aí já toda vez em quando eu estou lá no ônibus, tranquilo, lendo meu livrinho, inclusive. Aí senta um moleque do meu lado e fala assim: Ô tio, você tá de ônibus, é? E tem assim, muitos hoje são professores e professoras, né? E aí esse pessoal me encontra em lives, no Instagram, no Facebook, aí relembro. Outro dia de madrugada estava com insônia, aí alguém entrou no meu Facebook e nós ficamos de madrugada falando de literatura. Que Você está me falando que anda de ônibus e que as crianças se surpreendem. Você hoje vive dos seus livros? É sua única fonte de renda? Não, desde o início eu sempre vivi dos meus livros. Apesar de eu ser professor de história, ser técnico em contabilidade, eu sempre vivi de literatura. Não é fácil, você mesmo sabe, né? Você também escreve. Não é fácil ver de literatura nem fora do Brasil, né? A gente vê na televisão assim, o escritor americano que vive de literatura, é uma minoria, viu? Né? Mal comparando, é igual jogador de futebol. Você acha que todo jogador de futebol ganha o salário do Neymar? Não. Não.
A maioria... Aqui tem muitos seguidores meus são escritores, né? Muitos são autores iniciantes. Até essa série de entrevistas aqui, eu tenho entrevistado autores de todos os tipos de experiência, né? Pessoas são autores que já estão lá no topo, né? Consagrados, com vários livros publicados, gente que está começando agora. A ideia aqui sempre foi dar espaço para esses autores que estão começando, porque a gente sabe que é difícil você achar o seu lugar ao sol, né? E Uhum. aí eu queria te perguntar justamente, e pensando neles, em mim, que me incluo nesse grupo dos que estão começando a caminhada, o que você acha que foi determinante para que você pudesse viver dos seus livros hoje? Quer dizer, a vida inteira, né? Desde que você É, começou, mas o que você acha que foi ó, determinante? determinante é, primeiro, a rapidez, né? Claro, a imaginação, óbvio, né? Até se você fica falando, parece que você está se gabando, mas é uma coisa que eu tenho, assim, comigo. Eu já cansei de fazer, a editora liga para mim, fica, Júlio, queremos um livro assim, assim, assim. Quando eu desligo, eu já sei que vou escrever, porque enquanto ela estava falando comigo, eu já ia montando o roteiro. Ou eu tenho a mania de anotar tudo. Então, eu já tinha uma sinopse eu tenho uma sinopse naquela agenda verde que se encaixa no que ela quer. Aí eu vou lá, pego e começo a desenvolver. E Então, você a recebe rapidez... muita encomenda? Sim, sim, sim. Agora mesmo, eu te falei, eu estou fazendo a adaptação de 6 obras de Shakespeare, uma editora de São Paulo. Né? Foi até bom a quarentena que eu estou confinado, estou fazendo uma atrás da outra, mandando pelo computador. Né? Então, assim, tem muito pedido. Eu não tenho, como eu sou um cara versátil, eu não tenho gênero, né? Eu não sou autor eu sou um autor. Eu posso estar escrevendo aqui uma adaptação de Shakespeare e amanhã eu estou fazendo concomitantemente uma historinha de Natal para uma outra editora. Eu fiz um texto sobre quarentena para uma publicação que vai ser inclusive em e-book, né? Antologia? Vão ser várias pessoas falando da experiência deles durante a quarentena. Eu fiz também vou fazer um negócio sobre negros, porque também essa é a parte histórica, né? Eu faço paradidático de história também, me encomendaram um. Então, assim, tem sempre muita coisa, além de quadrinhos, tudo que me pedem eu vou e faço. Então, essa Você habilidade. acaba ganhando no volume, né? A versatilidade, né? Eu sou extremamente versátil, não tenho gênero. Eu me adapto a qualquer gênero com muita facilidade, né? Isso é Então, uma grande essa é a grande vantagem mesmo, né? vantagem. A outra coisa, eu escrevo muito rápido. Né? No tempo do livro de bolso, para ganhar algum dinheiro, eu tinha que fazer 2 livros por semana. Caramba! O Thomas Edison tem uma frase que diz que todo o processo de criação é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Outra coisa também assim é que assim Você não tem bloqueio criativo? não, uma vez o garoto perguntou na escola assim, o senhor não tem branco? Eu falei, não, eu só tenho colorido. Né? Não, assim, juro, não é gabolice minha, não, porque eu essa altura do campeonato fica me gabando de nada. Mas, né, 40 anos nessa praia, sabe, com todos. Porque, assim, não se iluda, não, gente, é complicado, viu? Porque a gente vive num país que não é um país de leitura, nem tem uma grande literatura, em termos não de qualidade, claro que é grande, mas por conta da língua. Nossa produção é de uma língua periférica, português. Apesar de ser a sexta, a sétima língua do mundo, não dá para comparar com o inglês, com o francês, com o espanhol, que são línguas que rolam o mundo, estão espalhadas pelo mundo afora. Né? Eu até brinco muitas vezes que se não fosse nós, Brasil, o português seria uma língua morta. Porque se você tirar 210 milhões, que são as pessoas, os falantes de português no Brasil, o que sobra? 7 milhões em Portugal, mais talvez mais uns 20 ou 30 milhões em Angola, mais 15 ou 20 em Moçambique. Sem contar Timor, que brasileiro tá em tudo quanto é esquina, né? Que brasileiro se pois é. espalha igual formiga. E ainda tem capoeira, tem a música que é muito difundida, né? E Nossa, acaba levando a língua portuguesa para outros países. uma coisa muito engraçada é que a gente não tem a noção de quantos brasileiros estão espalhados pelo mundo. Eu tive em Colônia há pouco tempo atrás, né? E aí eu fui em várias escolas de Colônia, né? Teve uma que foi muito engraçada, que o professor Colônia na Alemanha? na Alemanha, Ah, né? tá. O colégio resolveu fazer uma homenagem para mim e resolveu pegar os alunos e fazer uma escola de samba. Aí arranjaram lá o professor Viking, né? Que o cara era grandão, cabelo vermelho, barba vermelha, né? E ele era o mestre de bateria. Acho que ele veio no Carnaval do Rio, viu aquele cara pitando, ele achou que é só pitar que tá certo, né? E aí já arranjou um monte de alunos e foi assim, os desunidos do ritmo.
Travamos. Tá? Voltou. Voltou. Então, assim, 15 mil brasileiros vivem legalmente só em colônia. Caramba! E na Suíça eu fiz várias feiras de livros, de livros em português para ser vendidos para brasileiros que moram na Suíça. Eu levei meus livros, e aí tinha uma ONG lá chamada Sebrac, né, que reunia. E nós fizemos feirinha de livro, porque eles têm. Agora nem tanto, mas naquela época tinha muita carência de conseguir, porque tu mora na Suíça, mas tu é brasileiro e quer que seus filhos se vejam. Aprendam a língua, se reconheçam na literatura. Isso, e aí, por isso que eles pedem, quando eu ia lá, diziam, traz seus livros aí. E, claro, eu vendia pelo preço. Na hora de fazer a conversão para a moeda deles, ficava quase de graça o livro, né? E aí eles gostavam muito. E isso continua. Nos Estados Unidos também tem várias associações de brasileiros que moram lá e não querem que os filhos... Até no Japão, eles não querem que os filhos percam essa relação com a língua. Né? Então, assim, nessa aí eu fui e você sempre ganha dinheiro, coisa e tal, né? Eu vivo de escrever. É complicado. Tem horas, assim, que quando tem crise, você sabe quando tem crise, a primeira coisa que rola, que dança, a cultura. É o lazer, né? Cinema, teatro, né? Essas coisas todas, a literatura, tudo para. Então, em 2016, eu fiquei numa situação bem, sendo honesto, eu fiquei numa situação bem ruim, apesar de que eu não me arrependo não, viu? Eu acho, assim, eu ajudei meus irmãos, dei uma vida bacana para minha mãe, pelo menos no final da vida dela, que era lavadeira, e eu dei o finalzinho da vida dela foi bacana, eu consegui pagar plano de saúde para todo mundo, aquela coisa que a gente, né, fiz várias viagens para fora do Brasil, né, aquela coisa toda. Então, assim, não dá para viver de escrever, mas não é aquela coisa romântica do filme americano, que o cara escreve um livro, fica podre de rico, casa com a filha do editor, que geralmente é a Julia Roberts ou uma gata de... Na vida real, não é nada Julia Roberts, tem algumas que são bem feinhas, inclusive, né? Então, assim, mas dá para ver. Hoje até eu acho que dá para ver mais quando eu comecei. Porque, por exemplo, só para você ter uma ideia... Existem outras plataformas, né? O povo está vendendo muito na Amazon. Eu precisava vender livros, assim, eu só tinha um caminho. Eu tinha que ir lá na editora e torcer para o cara gostar do meu livro. Hoje você tem agente literário? Olha, eu já tive. A Ana Maria foi um deles, mas, assim, eu sou bom de negócio. Né? Eu sou um grande negócio. Olha só, para você ter uma ideia de como é que eu sou bom de negócio, quando a editora vendeu o Saguaru para os mexicanos, eles conseguiram $400 de advance. Quando eu vendi o Criança da Escuridão, eu consegui $2.200. Definitivamente você é melhor negociador. Como diriam os advogados num filme americano, agora a defesa descansa. Porque realmente eu sei negociar, sabe? Né? Eu gosto, aliás, eu gosto dessa parte do negócio. Acho que é coisa de mineiro. Né? Eu curto essa coisa de negociar, conversar com as pessoas. Eu curto de conversar com as pessoas. Por isso que eu ando. Eu nunca pensei em ter um carro, porque eu gosto, assim, até para o meu processo criativo, eu gosto de estar dentro de um ônibus, dentro de um trem. Observando, né? Batendo papo, porque o brasileiro adora falar, e quando eles não querem falar comigo, eles falam para mim de qualquer jeito, porque o brasileiro fala alto, né? É um povo mal educado, desculpe, a verdade é essa, né? Não vou ser sincero, não vou ser... É uma característica nossa, mas os italianos também falam super alto, falam com as mãos. É mal de latino, viu? É mal de latino. Inclusive, eu estava acho que eu estava em Paris, eu acho. Que aí tinha uma mesa, não eram brasileiros não, mas eram latinos. Aí tinha um senhor, assim, lá da terra lá, e ele falou assim para a mulher dele, latinos. Porque a gente fala alto, né? Já teve uma história de um seminarista que o cara do bistrô lá em Paris chamou a polícia. Porque os caras estavam falando alto demais, parecia que era briga. Aí o dono do bar ficou meio chocado e chamou a polícia. Era só fala. Aí eu fico ali, paradão, samambaia, eu fico ouvindo a conversa dos outros, né? E aí, Mineiro observador. Muitas das histórias que eu escrevi, isso foi a partir disso. Né? Tem um livro meu chamado um Garoto Consumista na Roça, que é de humor, que surgiu por causa de uma frase que eu vi na rodoviária de Uberaba. Estava sentado na rodoviária, passaram 2 rodoviários assim, um virou para o outro e falou assim, rapaz, hoje eu estou mais vazio que pastel de rodoviária. Aí eu achei a frase tão hilária que eu anotei, né, no bloquinho, eu sempre carrego um monte de bloquinhos, papel, e aí anotei e construí toda a história para aproveitar essa frase. Né? E é uma das histórias mais engraçadas. Não, assim, hoje está mais fácil, por exemplo, a lei do audiovisual
hoje estipula que 30% da produção audiovisual no Brasil tem que ser feita com material nacional. Isso dá um monte de emprego para roteiristas, para muita gente, né? Você pode publicar por conta própria na Amazon, né? Você pode ter um blog. Tem as editoras também que você paga para publicar, né? Mas você pode ter a possibilidade de publicar seu livro. Ó, conselho, quer dizer, não, se conselho fosse bom, eu vendia em euros, mas é sempre bom para as pessoas que estão começando e resolvem pagar. A chave do negócio, tudo bem, se você quer só massagear o seu ego, você pode publicar em qualquer lugar, não se estressar muito com isso. Mas se você quiser ter alguma projeção como escritor, se preocupa com uma coisa, não com a publicação, mas com a distribuição. Né? Não adianta, todos eles fazem, hoje em dia, a maioria das editoras que você paga para publicar, elas têm um trabalho mais ou menos legal, no nível semelhante. Mas o que você tem que prestar atenção é se eles dão a distribuição. Se eles têm distribuição, não adianta você publicar o livro e ficar com o livro debaixo do braço. Né? Você tem que distribuir o livro, saber que o seu livro... Essa é a parte mais difícil, inclusive, porque a maior parte das editoras pequenas não conseguem distribuir. Não, porque a parcela da livraria é muito alta, né? A porcentagem que a livraria cobra para estar seu livro lá no espaço dela é muito alta. Então, geralmente as editoras pequenas não distribuem. Não, os meus livros mesmo não foram distribuídos. Eu vendi muito livro, quer dizer, vendi muito livro. Obviamente, não vender muito para um escritor independente é muito pouco. Mas eu vendi muito livro em palestra, em escola, né? E lançamento, evento de lançamento, é amigo, é família, a gente aluga os outros, pelo amor de Deus, vamos lá. Você tem que. Eu falo isso, familiar e amigo de escritor, de artista de um modo geral, tá ferrado, porque a gente enche o saco. Dá pra compartilhar esse folder aqui pra mim, esse convite aqui do meu evento? Dá pra você. Pô, vamos lá no meu evento. O cara tá sendo convidado para gastar dinheiro lá no meu lançamento, mas a gente convida. E o amigo que é amigo, ele vai. Não basta ser amigo, tem que participar. Né? Você falou para mim que tem facilidade para escrever sobre diversos temas, mas você tem algum tema que não aborda de jeito nenhum nas suas histórias? Olha, acho que não, viu? Talvez assim, coisas científicas, mas teve uma época que eu fiz também. Eu trabalhei com um editor de livro de bolso que ele queria diversificar. Então eu fiz palavras cruzadas, né? Eu fiz livros de magia, né? Claro que eu tenho que pesquisar, porque eu não sou um especialista. Teve uma vez que eu fiz horóscopo. Aí eu Olha! Né? Porque horóscopo... Assim, fala a verdade, você é o João Bidu, né? Não, mas assim, horóscopo é uma coisa super fácil, né? Sabe? Você faz assim, acho que são 12 signos, se não me engano. Você faz o prognóstico dos 12 e se for, por exemplo, para jornal, ao longo da semana você vai trocando os prognósticos. Né? O que é de Áries na terça é o de Capricórnio na quarta, que vai ser o de... Você muda umas 2 ou 3 palavras, porque vai que a pessoa é maníaca de ler todos os horóscopos, né? Tem. Eu vou te contar uma história que você vai morrer de rir. Eu tenho mania de escrever muitas vezes 2, 3 livros ao mesmo tempo. Aí teve 2 livros que a história é totalmente diferente, não tem? Mas por alguma razão que nem eu sei explicar, o nome dos protagonistas, dos principais personagens, eu botei nos 2 livros o mesmo. Bom, saíram editoras diferentes, são histórias diferentes, não tem nada a ver uma com a outra, então ninguém nunca vai descobrir. Você não sabe que um garoto no interior de São Paulo uma vez chegou a cartinha, por que você botou o nome dos personagens do livro tal e tal iguais? Sempre tem um chato nessas horas, viu? Né? Descobriu. Tadinho, observador. Vai ser observador assim, não sei aonde, garoto? Ô, louco. Né? Então, assim, acontece, né? Sabe, acontece. Mas as histórias são todas diferentes, né? Então, é um negócio, sabe? Eu vou te dizer um negócio. Não é profissão, é prazer. Sabe? Acho que é por isso que eu consigo ter tanta habilidade assim, para fazer vários gêneros ao mesmo tempo. Porque eu me divirto com o que eu estou fazendo. Não é apenas para ganhar dinheiro. Óbvio que eu gosto muito de dinheiro, tenho que pagar as contas. Mas o ofício, ele é muito solitário, né? Você passa muitas horas escrevendo durante o dia? Você tem tipo uma rotina de escrita? Tem, eu acordo, né? Eu acordo cedo, mas eu uso, atualmente, eu sou muito curioso. Então, eu leio 3 jornais por dia. Então, eu acordo bem cedo para dar tempo de eu ler os 3 jornais, né? E lá para as 8, 9, eu começo a escrever. Aí paro ao meio-dia para almoçar, dou um pit stop de meia hora, 1 hora, meia hora. Depois eu vou até 4, 5 horas da tarde.
quase todo dia. Todos os dias. Quando tem palestra, não tem jeito, né? Porque tem um período durante... Agora não, porque está tendo a quarentena, mas quando tem palestra, eu tenho um período que, no segundo semestre, por exemplo, que eu quase não escrevo. Ou escrevo em viagem. Eu tenho várias agendas, sempre carrego um monte de agenda e muitas canetas, porque eu escrevo durante... Muitas vezes eu continuo o livro escrevendo na mão, nos hotéis, nas rodoviárias, nos aeroportos, né? São duas coisas que eu Vem faço. cá, as suas palestras, elas são você que procura as escolas que te procuram ou intermédio da editora? Tem todas as coisas. O que menos eu não procuro. Mas, assim, escolas me procuram atualmente, porque, assim, no início era só as editoras. Mas para a editora levar o autor, tinha que comprar um número X, um quantitativo X de livros para ser levado. Quanto mais distante da casa do autor, mais livros tinha que se comprar. E com crise e outras coisas, as escolas não estavam muito interessadas, por exemplo, para levar um autor, muitas vezes, do Rio para Campinas, são 200, 300, até mais livros, né? Então, nem todo colégio tem condição de pedir para os pais e coisa e tal, comprar 300 livros para levar o autor. Aí, hoje em dia, o que fazem? Muitos fazem palestras tipo videoconferência, pelo Zoom, pelo Skype, ou quando levam, ou pagam um cachê ao autor, convida o autor, aí se exime de ter que gastar muito dinheiro com compra de livro direto da editora, né? E paga toda a despesa do autor. Então tem várias, mas no início era só as editoras que faziam. Agora, muitos colégios convidam o autor para ir. Aí, muitas vezes eu faço, ou eles compram um determinado número de livros e eu vou, ou eles me pagam um cachê e eu vou lá e fico falando, assim. Assim, não tem muito... Não é uma coisa que eu tiro dinheiro. Eu não tenho preocupação em ganhar dinheiro com palestra. Então, deixa eu te contar uma historinha aí agora. Já vai. A escola do meu filho adotou o seu livro. Pretinha Eu. Sim. E aí você teve na escola. O Educandário Madriguel, aqui no Meia. Sim. E aí, o meu filho, no dia da palestra, ele não sabia que ia ter palestra, não sei se ele faltou, se a escola não comunicou. E aí, no dia da palestra, ele chegou em casa todo animado, né? Me falando: ai, mãe, teve um autor que tem um monte de livro, ele teve lá na escola, não sei o quê. E você tinha dado um livro pro meu filho, que tá aqui, ó. O Mistério do Homem Amarelo, com seu autógrafo. E aí eu não tive como te agradecer na época, né? Porque eu não sabia nem como te achar nas redes sociais. Então eu queria agradecer agora o carinho que você teve com meu filho, de presentear ele com seu livro. Eu li o livro. Foi por causa desse livro que eu fui procurar quem é Júlia Emílio Braz, porque é vergonhoso, inclusive, dizer isso, mas eu não conheci o seu trabalho antes. Sim. É normal, eu falei. E me envergonho por mim como leitora. Na verdade, eu tenho quase certeza que eu li Crianças na Escuridão. Tenho quase certeza. Mas eu não posso afirmar. Mas pela história, pelo que você estava me falando, eu tenho certeza que eu li esse livro. Mas eu não tenho certeza absoluta. Eu sinto vergonha como leitora e como jornalista, porque eu acho que você não ter o espaço que você merece na mídia é uma falha enorme. Porque a gente vive reclamando que o Brasil não tem leitores, que é um país que não lê, mas a gente alça a ídolo pessoas todos os dias, pessoas que não têm absolutamente nada para acrescentar, que não tem nada para dizer, e a gente vive colocando essas pessoas nos holofotes, né? A gente tem um criadouro de subcelebridades nas redes sociais hoje em dia, de gente que só tira foto bonita, fica bonito na foto, que não tá acrescentando absolutamente nada na vida da gente, né? E aí esses holofotes são poucos autores que conseguem ter esses holofotes direcionados para eles, né? E aí eu acho que eu queria te agradecer mais uma vez e dizer que é lamentável que você não seja um grande autor muito conhecido, seja só um grande autor desconhecido. Olha, você pode dizer um negócio muito triste. engraçado. No Brasil, a vida do autor, você sabe disso, a nossa matéria-prima é a palavra, né? E hoje eu li no jornal, eu vejo, não foi hoje que eu li, toda hora eu vejo isso. A gente tem uma relação com certas palavras muito estranha, sabe? Tudo que um autor quer, tudo que o músico quer é ser popular, né? Hoje eu estava lendo uma resenha na Folha de São Paulo, que é um dos jornais que eu leio,
E a palavra popular no Brasil, ela tem uma conotação pejorativa. Pejorativa, sim. Então, estava lá o fulano de tal, o problema dele era ser popular. Né? E, assim, literatura, ninguém gosta. Você pega, por exemplo, a novela, vamos usar um modelo, uma coisa assim. O personagem que é leitor do livro, na novela, de livros, que gosta, é um cara culto, ele é sempre esquisito. Não arranja Verdade. namorada, né? Todo mundo zoa com ele, faz bullying. Né? É a mesma coisa também, olha só. Tá saindo um monte de matérias na televisão, no RJ, todo dia tem lá. O que eu estou fazendo na quarentena? Ninguém fala que está lendo. O cara está fazendo ginástica, bolinho, gracinha, pendurado no parapeito da janela. Ele faz um monte de coisa, mas ninguém faz o óbvio. Lê. Sabe, eu vi duas matérias, uma na BBC, não, minto, duas na BBC e uma no Deutsche Welle. Né? Todas elas, as pessoas que estavam entrevistadas, estavam em quarentena, o que eles estavam fazendo? Lendo. Mas nós não temos o ler como uma coisa assim, óbvia. Se você entra no metrô em qualquer lugar da Europa e dos Estados Unidos, a maioria das pessoas estão lendo livros, jornais. Aqui as pessoas estão falando. Sabe? E falando muito, falando bobagem, sabe? E isso prova para a gente. Então, você acreditar que a literatura é igual assim. Eu me lembro que uma vez a Globo fez uma campanha de arrecadação de livros e entrevistaram um monte de escritores, sambistas, atores da Globo, pilotos de Fórmula 1, jogador de futebol. Só esqueceram de entrevistar uma criatura muito importante numa campanha para arrecadação de livros: escritores. Com certeza. Como é que você faz uma campanha de arrecadação de livros e não conversa com nenhum escritor, cara? Tá maluco? Não? Então, assim, não pauta mal feita. Não é para dar certo. Né? O simpático, eu até conheci ele, o Flávio Migliaccio, ele infelizmente faleceu recentemente, ele deixou um bilhete, né, uma cartinha, e ele fala que a humanidade não deu certo. Eu não acho que é a humanidade, mas com certeza pode falar de cadeira, até porque eu sou professor de história. No Brasil não deu. Porque nenhum país legal, bacana, igualitário. A igualdade, a gente fala muito de desigualdade social no Brasil, mas a desigualdade social ela tem uma única raiz: educação. E a sua irmã mais nova, que é a leitura. Aconteceu um negócio nesse domingo que eu fiquei assim bolado. Né? Eu estava aqui sentado, né, num apartamento onde eu moro, né, o último andar, e aqui tem uma comunidade aqui perto. Aí eu estou ouvindo uma gritaria, soltando fogo, gritando mengo e tudo mais. Eu falei, mas peraí. Eu passei por isso. O campeonato está parado. E essa repetindo um jogo. E o pessoal comemorando como se fosse um jogo inédito. Isso é esquizofrenia pura. Se tivesse uma junta de psiquiatras alemães aqui, eles iam querer conversar com essa gente. Porque não tem sentido você estar fazendo aquele entusiasmo todo, soltando fogos. Uma coisa que você já sabe o final, inclusive. Já aconteceu em dezembro, o seu time vai ganhar, você já viu esse jogo. Sabe? Isso é a prova de... Meu marido é flamenguista, né? Eu impliquei com ele que isso aí é porque eles não puderam soltar os fogos no Mundial, então eles estavam soltando agora, que era para justificar não guardar, entendeu? Mas não é Só uma coisa pode. doido? Eu fiquei assim, pô, essa coisa de maluco. Se qualquer povo na face da Terra vê um troço desse, eu acho que nós somos um bando de malucos. Aliás, isso explica à perfeição o país. Não. E outras coisinhas também, por exemplo, a primeira universidade que os espanhóis construíram na América, logo que chegaram aqui, foi em 1500 e pouco, em São Domingos. A primeira universidade que teve o Brasil foi em 1930. Caramba! Ou seja, quase 400 anos de diferença. A última grande universidade construída pelos espanhóis foi no século XVII, em 1690 e alguma coisa, no Peru. Nós não tivemos universidade até 1930. Tinha faculdades, mas universidade... Pesquisa e tudo não tinha. Isso não, pesquisa até hoje não tem, né? Porque o professor tem que dar aula, ele não pode se dedicar só à pesquisa. Ele tem que dar aula. Pode perguntar a um professor universitário como é que ele sofre. Quando pinta um convite para o cara trabalhar numa universidade fora do Brasil, ele junta mala e vai embora. Só se ele for muito patriota que ele fica aqui, porque tudo conspira contra o cara. Né? E a literatura não é exceção. A gente não... Só os tinhosos continuam. Né?
Porque, ó, A gente tem que resistir muito para trabalhar com cultura e educação no Brasil. por incrível Muito. que pareça, você sabe que nós temos leitores. Esse papo dizer que o brasileiro não gosta de ler, vamos lá. Eu viajo muito pelo mundo afora, aí, não todo mundo, mas a boa parte do mundo, digamos assim, mais intelectualizado. E na Alemanha também, nem todo mundo gosta de ler, na França. Mas há um percentual muito grande de leitores que tornam a Alemanha um país defensável a nível de educação, leitura. Aqui, nós temos 10% que pode consumir qualquer coisa a qualquer momento, né? Por mais desbaratada que seja a coisa. Aí você fala, 10%, mas nós somos, no geral, 210 milhões. 10% é 21 milhões. Então, existe 21 milhões de pessoas, e desse cabedal de 21 milhões, talvez 10% sejam leitores, são 2 milhões e 100. É muita gente lendo. Se eu tivesse 2 milhões e 100 da população brasileira comprando todo dia um livro meu, eu era um bilionário, né? Sabe? Então, a gente tem leitores, só que a leitura não é uma coisa. Até porque, assim, o primeiro jornal do Brasil foi em 1808, né? E não era um jornal para valer, era um jornal para puxar o saco do Dom João VI. Né? Então, não dá para cobrar a leitura de um povo que nunca teve acesso à educação. Né? E nunca teve. A minha mãe, eu acho engraçado aquilo que eu brinquei no início, na outra live. Os nossos analfabetos eram melhores alguns anos atrás. Porque a minha mãe não sabia ler nem escrever, mas ela sabia da importância da educação. Ela enchia o saco meu e da minha irmã, dizendo assim, tudo que eu posso dar para vocês é educação. Ela ia na reunião, a primeira a chegar. Como ela não sabia ler, quando dava um papelzinho para ela assinar ou para ler, ela falava sempre aquela frase que você já sabe o que ela falava, né? Esqueci o óculos em cima da mesa. E ficava eu e minha irmã quietinho, né? Que se a gente falasse, mãe, mas ela não usa óculos? A gente levou um corpo e ia apanhar até ficar branco. Né? Então, assim, hoje não. Sabe? E outro dia eu falei na live aí, o pessoal disse que vai me convidar para eu explicar por que tem a gravidez na adolescência, a gravidez precoce, tem a ver com a falta de leitura. E eu pior que explico, viu? Eu acho que a raiz de todos os nossos problemas vem daí. É a verdade. A falta de leitura é a raiz da violência, da ignorância, da desigualdade social, do preconceito. Ai, da terra plana. Não fala isso, não. Não, é doloroso quando você ouve um troço desse. Uma coisa que já era demodê no século XV. Mano, os gregos provaram isso, que na Terra não é plana, cara. Faz tanto tempo já, meu Deus. É a coisa de ficar, correndo, cachorro correndo atrás do próprio rabo. Júlio, estamos indo para 1h45 de bate-papo. A gente fala, Vou te liberar. Queria agradecer. Eu falei, a gente tem que provar, senão as pessoas dizem que a gente é cascateiro, né? Aqui é criança na escuridão em alemão. Ai, que barato. É uma das edições que ele teve. Esse aqui é a atual edição dele, né? Que ele já teve várias caras no Brasil, né? Esse aqui é ele em italiano. Na Itália ele foi publicado junto com um livro chamado Praça das Dores, que é do Zé Louzeiro também. Foi uma edição de 2 textos. E esse aqui é ele em espanhol, né? Em espanhol. Existe, viu, gente? Não é... E assim, tem outros aqui, Esse aqui também é um livrinho que saiu na Alemanha. Tem esse o Saguairo em espanhol, o Saguairo em alemão, o Saguairo em português. E tem umas esquisitices aqui que só acontece comigo. Eu participei de uma coletânea de contos na Alemanha sobre crianças de rua, e essa coletânea saiu em dinamarquês, né? Que máximo! Eu bem queria que eles me convidassem para ir na Dinamarca, porque realmente uma viagem de graça para a Dinamarca é tudo de bom. A gente não pode dispensar uma oportunidade dessa, né? Olha, a primeira vez que eu fui para a Europa... Estão perguntando aqui se você tem livro publicado na Holanda também. Não, na Holanda não, mas uma amiga minha descobriu uma coisa fantástica. Ela foi na Biblioteca Central de Amsterdã, e foi na sessão lá de literatura infantil juvenil. Adivinha que livro estava lá sendo o livro da semana? O meu. Criança. Olha! Pior foi em Nova York. Em português? Então, tinha em português, tinha em espanhol e tinha em alemão. Né? Que barato! Quando eu fui em Nova York, eu fui naquela biblioteca bacana que tem lá em Nova York, aquela que tem os leões na entrada, né? Esqueci o nome. É central, acho. A americana essa biblioteca é central. E aí eu cheguei lá, falei, vou dar, só de farra com o filho, né? Falei, vou dar um pulinho aqui para ver se tem livro meu. Tinha. Tinha 7 livros meus. Né? Deve dar um orgulhinho, né?
Ah, eu fiz aquela coisa fleumática, assim, de que não tô nem aí, mas se pudesse eu saia dando soco no ar igual o Pelé, né? Tá. Pelo menos em Nova York os caras aderam meu livro, né? Tá. Né? Importante isso. Olha, dá para pagar as contas, tá bom, menino. Eu não vou ganhar o Nobel, eu tenho certeza. Né? Ah, não fale isso, meu filho. Você já fez tanta coisa que não tá longe disso, não. Não, vai que eu quebro Foi a um cara e eu ganho prazer, o Nobel. viu? Nada, meu amor, sempre às ordens. É. Aí você fala lá na hora que for receber o Nobel, pô, eu falei pra Maíra que eu não ia ganhar. Pô, aí, Já ó. me cita lá pro povo ficar curioso saber quem é a Maíra. Ó, prometo que pago o café, viu? Porque com 1,5 milhão de dólares dá para pagar o café. Eu vou trocar por chá, que eu não bebo café. Inclusive, Ah, eu sou sua vizinha aqui do subúrbio, né? que beleza. Então, eu sou moradora do Meyer. Então, eu vou cobrar esse chá aí quando vier o Nobel. Não, juro que se eu ganhar, eu pago, com o maior prazer. Se bobear, eu pago até em Londres, porque chá legal é em Londres, né? É pertinho. Valeu, Júlio, muito obrigada, tá? Foi Ah, um prazer moça, enorme conversar com você. Vou te pedir para os próximos lançamentos você me avisar, que aí eu vou divulgar aqui para o pessoal. tudo Se bem. você veio por causa do Júlio, fica, eu sou legal. Já me segue, vem ver tudo que está acontecendo por aqui. Tem um monte de outras entrevistas com profissionais do mercado literário no meu canal do YouTube e agora no IGTV. Se você veio por causa de mim, vai lá conhecer o trabalho do Júlio, segue ele nas redes sociais, vai lá ver os trocentos livros que o Júlio tem publicado. Não vai faltar entretenimento para a sua quarentena. Muito obrigada. Tá Até bom. amanhã. Amanhã eu recebo a contadora de história Rochelle do Monte. Vai ter contação de história minha, então estão todos convidados amanhã às 19 horas. Espero Beleza. vocês. Júlio, muito obrigada, tá? Tá Uma boa bom. Ótimo noite para você. para você também. Tchau, tchau. Tchau.